Esse é um mundo de magia com várias raças diferentes. Rondel é a principal cidade nesse mundo. Após a Era dos Mitos e Espadas, a cidade de Rondel agora é dito estar na Era da Magia, e a magia desse lugar é tão desenvolvida quanto qualquer outra. Mas nesse mundo, o sistema político ainda é um sistema feudal de reis e rainhas. Mesmo assim, a Era de Magia atual é chamada de Era Dourada de Rondel. No dia 29 de dezembro de 1999, no século da magia, o mundo virou de cabeça para baixo com a vontade de um arquimago. Ele disse ter deixado poder, conhecimento e riqueza escondidos em algum lugar do mundo. Aqueles que desejarem podem ir e pegar esse tesouro. O mago era um pioneiro que conduziu Rondel para a Era Dourada desse século de magia. Também sendo o arquiduque do Império Brin-Ap, ele era um Lorde Mago de 9 graus círculo, Manuel Lucas. Mas aquela luz brilhante que foi deixada se apagou tão rápido quanto iluminou. Lucas mandou eles desejarem aquilo, dizendo que qualquer um deles pode possuir o destino que ele deixou. Após isso, a maioria do mundo queria encontrar esse destino e inúmeros rumores se espalharam. O primeiro deles diz que o calabouço de Lucas está na Terra dos Dragões. Segundamente, é possível que seus bens e conhecimentos estão repartidos nas nações aliadas, ou dizem que sua fortaleza aérea se encontra acima do mar no centro do mundo. Independente de tudo, qualquer pessoa estava empenhada em encontrar o destino de Manuel Lucas, mas rumores são coisas que passam de boca em boca. Ninguém nunca encontrou qualquer pista. Logo, 20 anos se passaram e vemos um garoto vendo uma tela de sistema. Ele está suando, afinal, ele recebeu o destino de Manuel Lucas, sorrindo e ficando feliz por conseguir esse destino. Em 2007, no Castelo Lawrence, o mordomo pergunta se o garoto do castelo está indo estudar. O pequeno garoto concorda e diz que vai devolver seus livros, e o velhinho diz que se fosse pedido, ele mesmo teria feito isso. Educadamente, o garoto diz que não precisava, e as empregadas percebem que o segundo filho do Conde Lawrence é realmente um bom garoto. Esse é nosso protagonista, e ele é um reencarnado. Nada de especial aconteceu nos últimos dias da vida antiga dele. Ele morreu em um acidente de caminhão enquanto servia no exército, mas quando abriu os olhos, ele acordou no corpo desse garoto chamado Adrian Lawrence. Agora, ele começou a viver como filho de uma família de viscondes que possui uma propriedade. No início foi confuso, mas agora ele consegue usar suas experiências passadas como uma grande vantagem nessa vida, sendo aficionado em estudar. Um homem elogia o protagonista, deixando seu pai orgulhoso pelo talento de seu filho. Nosso herói faz de tudo para agradar seu pai, mas parece que algumas pessoas ficam irritadas com isso. Mas tem algo decepcionante para ele. Rondel era mais avançada que a Terra, e devido a isso, ele teve muita dificuldade na aprendizagem. Mas ele só pode continuar se esforçando para aumentar seu valor, e por isso deve continuar agindo como um gênio. Mas algo aconteceu. Essa vida não é fácil para ser percorrida apenas com esforço. Quando nosso protagonista tinha 7 anos, ele foi envenenado. Ele sobreviveu por sorte. Adrian sabia de quem era a culpa, e uma mulher chegou ao seu lado, assustando o garoto com sua aura assassina e de raiva. Ela é a esposa oficial do pai do nosso protagonista. Seu nome é Anna Lawrence, e foi ela que tentou o assassinar. Para essa mulher, o garoto, por ser de linhagem humilde, não merece a atenção de seu pai. Isso enfurece nosso herói, que pensa que o sistema político é muito atrasado. Mas nosso protagonista se pergunta por que seu pai não a repreende e pensa algo. Seu pai está se fazendo de desentendido mesmo sabendo, e por isso o garoto resolve parar de agir como um gênio. Alguns anos depois, em 1º de maio de 2019, nosso protagonista com 20 anos agora está em uma loja de conveniência comum. O funcionário conversa, perguntando se ele é uma celebridade, mas a garota manda ele fazer silêncio. Ela explica que ele é um nobre lorde dessa área. O funcionário diz que ele não parece se vestir como um nobre, mas nosso protagonista chama a atendente. Ele diz não ter achado cartões de pontos Chronicles, e a atendente diz que são vendidos no caixa, perguntando em seguida quantos ele quer. Suavemente, nosso protagonista diz querer todos. Os dois agradecem por comprar com ele enquanto nosso herói sai da loja. A funcionária repreende o funcionário por não saber como tratar um nobre. Ela diz que ficou bem assustada quando ele veio pessoalmente a primeira vez. O novato pergunta se ele vem com frequência, e a funcionária diz que sim. Ele também é muito fã de jogos, segundo a atendente, já que gastou 5 milhões em cartões de jogos, que seriam 5 milhões em wons coreanos. Então, um guarda chama nosso protagonista, dizendo que o jovem mestre Cedric está visitando sua residência, o que deixa Adrian irritado. A bela mãe do nosso protagonista o chama. Ele pergunta sobre o seu irmão enquanto sua mãe fica preocupada. Cedric, o irmão do protagonista, grita por ele não usar um veículo em sua propriedade, o que deixa o protagonista irritado e sua mãe com medo. Ele grita com o protagonista sobre ele não pensar na reputação da família, e Adrian pensa que ele não conseguiria nem se cuidar se não fosse um nobre. Nosso protagonista não quer prolongar a briga e então diz que foi leviano, dizendo que vai prestar atenção da próxima vez, deixando-o de cabelos pretos um pouco mais calmo. Ele diz, rindo, que não precisa ter orgulho, já que é um mestiço. Mas nosso herói pergunta o que o traz ali. O idiota do irmão dele diz que seu pai planeja o fazer assumir um negócio. A empresa faz de distribuição e diz que nosso herói deve ter ouvido, então nosso protagonista entende. Ele lembra que as famílias nobres são combinações de conglomerados, o que por consequência os faz ter vários negócios, e a empresa faz dinheiro com minerações e é um dos negócios da família Lawrence. Pensa o garoto que ele é bastante ganancioso e incompetente. Ele diz que entendeu e recusa se intrometer no assunto.
Cedric sorri, dizendo que esperava isso, e nosso protagonista o pede para sair, se isso é tudo, mostrando que gastou muito dinheiro para jogar e fazendo seu irmão gargalhar de rir, passando por ele com um olhar ameaçador, dizendo que ele deveria fazer apenas isso. A sua mãe fica preocupada, mas Adrian sorri, dizendo que é o que ele vai fazer, mencionando a ela que é melhor não se envolver. Nosso protagonista diz que vai jogar e não deve ser incomodado se não for urgente e pensa que depois da tentativa de ser envenenado, ele abandonou sua imagem de gênio e se isolou, imaginando que seu pai não tinha interesse no filho que tinha com uma concubina, por isso ele se tornou indiferente. Graças a isso, ele nunca mais entrou em situações que colocassem sua vida em perigo e apagou sua presença durante 10 anos enquanto recebia xingamentos das pessoas. Depois de se formar, ele saiu do castelo com sua mãe. As pessoas diziam que foi efeito colateral do veneno, e agora ele é apenas um aproveitador. Nosso herói pensa que todos os criados estão por influência da esposa oficial, então ele não pode nem abrir a boca. Nosso protagonista fica calado por um momento. Ele chega em seu quarto, vendo seu óculos virtual, caminhando lentamente até sua mesa, pegando seu óculos calado. E pondo ele, pensem como dizem que ele está concentrado nos jogos para fugir da realidade, sorrindo, dizendo que não tem chance de ser verdade. O sistema o diz que ele cumpriu a primeira fase da missão do destino, primeiro começando a criar seu personagem com base no seu corpo da vida real. O garoto diz que se quiser monitorar alguém, também se deve fazer no mundo virtual. O sistema o informa que as habilidades do jogo Chronicle Online se refletem na realidade. 10 anos atrás, nosso protagonista estava estudando e pesquisando sobre Manuel Lucas quando descobriu algo. O brasão da família de Lucas é a palavra Y, que fez o pequeno garoto ficar impressionado, ficando impressionado e se perguntando se o mago também é como ele. Mas não é bom fazer conclusões assim já que poderia ser coincidência. No entanto, ficou impossível Lucas não ser da Terra. As últimas palavras do arquiduque Lucas eram sobre querer andar na praia da Califórnia com Mary uma última vez. Seu mordomo não sabia o significado dessas palavras, mas as palavras desse homem não podem ser ignoradas e por isso ele as gravou no papel, fazendo o garoto perceber que não era uma coincidência. Realmente, o arquimago de Rondel era da Terra como nosso protagonista. Pesquisando mais sobre Lucas, ele encontrou coisas como projetos de pastas e óculos virtuais e então, usando seu conhecimento da Terra, ele procurou o destino que ele deixou. Depois de tanto tempo, ele encontrou, ficando feliz por pôr suas mãos no destino. No jogo, nosso herói levou um ataque direto no braço, dizendo que foi como ele pensou, encarando um goblin que lançou a lâmina que o feriu. Ele diz que a dor é real e depois que pegou o destino, o verdadeiro sofrimento começou, se perguntando se pode lutar sem medo. O destino de Lucas foi guardado no lugar menos esperado que foi online em um mundo virtual. Nosso protagonista pensa que mesmo em mundo virtual criado com base na realidade ainda assim será um jogo, e por isso ele não deve conseguir sentir dor por ser filtrado. Ainda assim, ele sente dor na vida real tendo dificuldade toda vez que luta. Agora, ele sincronizou o jogo com a vida real enquanto o Goblin fica em modo de ataque, partindo para cima do nosso protagonista, que desvia com certa dificuldade do golpe enquanto prepara sua lâmina, acertando um golpe crítico no Goblin. Assim, subindo para o nível 10 e agora podendo escolher sua classe e também concluindo o primeiro estágio da missão do destino, acabando por ser movido para um espaço secreto pelo deus principal Ariel, iniciando seu personagem e sincronizando com seu corpo real, assim também podendo sincronizar as habilidades de Chronicle Online com a realidade. Assim, uma porta aparece atrás do protagonista. O sistema pergunta se ele gostaria de ir para o segundo andar da Torre Mágica de Manuel Lucas, então Adrian concorda. Entrando dentro de uma biblioteca com um baú do tesouro, pensa ele que é diferente do primeiro lugar vendo as estantes e o baú de tesouro. Recebendo cerca de 5 bilhões de loot, fazendo nosso protagonista dizer que essa parece uma recompensa de verdade. É uma pena que ele ainda não consiga todo esse dinheiro. Um círculo mágico foi criado em seu corpo real e virtual. Assim, Adrian diz que esse é o verdadeiro valor do destino e o sistema o alerta para não sair do jogo. Nosso protagonista pensa que nunca sentiu a presença de mana na vida real. Com a criação do círculo mágico sendo bem sucedida, ele agora consegue sentir a circulação de mana em seu peito. Tendo agora um círculo criado, ele se pergunta se conseguirá aprender alguma técnica de combate com esses livros. O sistema abre uma janela em sua frente assim que toca em um livro, o impressionando, perguntando se ele gostaria de absorver os materiais dos livros, o que faz ele pensar que é conveniente e esperado do melhor mago da humanidade. Depois de um tempo, ele fica enjoado, sentindo uma dor de cabeça enorme. Ele pensa que é bom aprender as habilidades e magias apenas tocando nos livros, mas o processo é doloroso. Mas agora, ele segura o último livro que é de ocultação de círculo mágico. O sistema questiona se ele gostaria de adquirir essa habilidade e nosso protagonista pensa que essa em específico é muito preciosa, então ele concorda em adquirir. Sentindo um choque e dor em sua mente, dando uma risada e caindo pro lado enquanto pensa que não tinha muita esperança diante do destino. Deitado no chão, ele mal consegue se mover e pensa que só queria viver tranquilamente com sua mãe, mas ele fará de tudo para conseguir isso. Em outro dia no hall de treinamento da mansão, um guarda-cavaleiro chamado Vice elogia a estamina do protagonista. O garoto diz que não é nada enquanto o loiro entrega um lenço,
dizendo ter ficado surpreso por ele querer treinar esgrima. Mas nosso garoto de cabelos brancos diz que seu corpo parece mais pesado nos últimos dias e pensa que treinar na vida real irá o ajudar no jogo. Dentro do jogo, ele sente o limite de sua baixa estamina por conta de seu personagem estar sincronizado com a vida real. Pensando que consegue sentir seu círculo de mana e sua estamina está melhorando gradualmente, ele pensa que os status também fazem efeito na vida real, ou seja, ele pode usar as habilidades do jogo na vida real. Ficando grato por conseguir esconder seu círculo de mana com a habilidade de ocultação que conseguiu na Torre do Lucas. O cavaleiro pergunta se algo bom aconteceu e nosso protagonista percebe que estava parecendo muito feliz, dando uma desculpa que apenas conseguiu um bom item em um jogo. As pessoas ao redor dos dois falam mal dele, o chamando de viciado em jogos e aberração. Vice fica irritado, mas nosso protagonista diz para ele não se preocupar com eles. Nosso herói fica grato por Vice fingir estar bravo, mas ele precisa evitar os olhares patéticos de Ana e seu meio-irmão, e por isso ser ignorado é o melhor para ele. Voltando para o jogo, ele confirmou que os status refletem na vida real. Agora ele precisa fazer algo que lhe dará dinheiro e mais habilidades. É justamente gastar seu dinheiro no jogo. Usando seu dinheiro, ele compra várias coisas como XP aumentado e bençãos. Ele diz que deveria ter usado o dinheiro antes, mas só poderia usar a loja a partir do nível 10. O evento principal do dia para nosso protagonista é justamente convocar um apoiador. Pensando que com sua baixa estamina vai ser melhor ter um suporte para evoluir, além disso, ele irá jogar em equipe, o que fará com que não seja um desperdício de dinheiro. Com o dinheiro e esperança, ele vai tentar pegar o guerreiro de maior classe como um tanque, fazendo 10 invocações, mas não ganhando apenas suportes de baixo nível. Ele fica decepcionado, pensando que é realmente difícil ganhar algo bom nesses jogos gacha, e ele já gastou mais de 30 milhões de vons e não conseguiu nada. Mas algo vem que o impressiona. Arcia, a Aço Celeste, deixa nosso protagonista impressionado, pensando que deve ser um personagem que não foi descoberto. Pensando que com o nível 250, ela deve ser uma das melhores entre o tier único. Ele fica feliz por vir um bom suporte e escolhe a registrar. O sistema o informa, dizendo que ele não poderá fazer mudanças no suporte e pergunta se ele tem certeza disso. Nosso protagonista fica confuso, se perguntando se não pode substituir livremente seu suporte, mas o sistema informa que ele é uma exceção. Ele pensa que essa é uma limitação imposta pelo próprio sistema, mas ela deve ser o melhor suporte para um mago como ele, então ele diz ter certeza. O sistema começa a registrar seu suporte. Nosso protagonista pensa que esse efeito está diferente. O seu suporte começa a ser invocado em sua frente, ficando em frente a ele uma bela garota de armadura. Nosso protagonista acha ela bonita, mas parece um golem sem emoções. Ele pensa que aquilo não importa e a chama para ir subir de nível. Vemos ela conseguindo bloquear qualquer ataque com seu escudo enorme. Adrian fica atrás dela atacando com magias de míssil mágico, ficando impressionado ao ver seus status. Percebendo ter chegado no nível 20 com facilidade, e tudo isso pela ajuda do seu tanque. Ele pensa que vai ser difícil praticar magia na vida real, e o sistema o manda desligar e descansar por já ter jogado durante 15 horas. Então ele desloga do jogo, se sentando e se alongando enquanto pensa em tirar uma soneca, depois ir para a sala de treinamento. Mas de repente ele nota mais alguém no quarto junto dele, ficando assustado que Arcia está fora do jogo. Adrian encara a garota do jogo que agora está em seu quarto e pergunta então quem ela é. Arcia responde ser a suporte de seu mestre e nosso protagonista diz que não é isso que ele está perguntando. Pegando no queixo, ele diz querer saber como ela saiu do jogo. Ela entendeu que sua curiosidade é sobre como sua presença está se mantendo na realidade. Nosso protagonista concorda, pensando que ela parece saber a diferença da realidade pro jogo. Ela explica que é um homúnculo androide que foi criado por Manuel Lucas com base nas características de Arcia do Aço Celeste. Adrian pergunta se ela é como um legado do mago Lucas e a garota concorda. Envergonhado, nosso protagonista pensa que teria escolhido o suporte mais versátil e pergunta se seus status são os mesmos do jogo. Ela confirma que vai recuperar seus status restritos quando o nível do protagonista aumentar, mas no momento atual ela tem força comparada a um grão-mestre. Essa informação deixa o garoto assustado. Nosso protagonista pensa que um grão-mestre tem o nível de um mago de 8º círculo, sendo um dos mais fortes do continente. Ele pensa em como Manuel Lucas criou um monstro assim, mas é bom ter um companheiro que segue somente suas ordens. O problema é esconder. Ela então pergunta onde ela estava antes, e ela diz estar em um armazém mágico, mas se quiser voltar terá que ir a pé. Nosso protagonista pede para ela tentar ocultar sua mana. Ela consegue, e o garoto pensa que agora ela não será descoberta pelos cavaleiros. De modo relaxado, o garoto pensa não ter opção, dizendo à garota que a reputação dele já é uma das piores. Na mansão, as pessoas conversam sobre rumores. Rumores sobre Adrian trazer uma mulher para a mansão. E todos ali pensam que ele é a pessoa mais sem vergonha do mundo. Mas a mãe do protagonista fica super feliz, perguntando quando ele irá se casar. Ele lembra da cena enquanto o sistema o alerta que ele chegou ao nível 30. Olhando pro sistema, ele acaba pensando que assim ninguém vai suspeitar da Arcia. Adrian pergunta para Arcia o que acontece com seu corpo no mundo real enquanto ela está no jogo.
Ela explica que entra em um modo de descanso. Entretanto, ela continuará monitorando seu mestre. Nosso protagonista pergunta se ela irá o avisar se algo acontecer do lado de fora, e ela confirma. Os dois olham para uma névoa negra. O guerreiro Orcante aparece na frente deles, e aquele é o segundo estágio da missão do destino. Chamando nosso protagonista de humano, o Orc explica que será especial se o matar. Uma notificação do sistema informa que ele não poderá usar qualquer item nessa missão. Confiante, ele chama por Arcia, que entende a ordem. O Orc avança gritando enquanto Arcia fica com seu escudo pronto. Acertando o golpe, o escudo fica intacto, fazendo o monstro ser jogado para trás com a força de seu próprio golpe. Ele fica assustado ao ver uma luz. Nosso protagonista carrega uma magia para lançar diretamente no monstro, disparando um míssil mágico no olho dele. Nosso protagonista pensa que seus mísseis mágicos estão mais fortes por conta de seu corpo e seus equipamentos. Distraído enquanto pensa, um golpe vem direto da sua esquerda, mas Arcia bloqueia o golpe com seu escudo. Adrian, aliviado, pensa que isso é loucura. Ele olha para o monstro pensando que ele foi bem afetado pelo golpe crítico, dizendo que ele é estranhamente forte. Pensando que sem Arcia, ele já teria morrido em apenas um golpe. Estando nervoso, ele pensa que já morreu uma vez antes. Então usa um feitiço de escavar, fazendo um buraco no chão e desequilibrando o Orc. Com o monstro caído, nosso protagonista não pode deixar seu medo atrapalhar, e ordena para Arcia o impedir de levantar enquanto ele ataca. O Orc perde gradualmente seu HP com os ataques. Após um tempo, levanta com 50 de HP. Adrian admite que ele é bem persistente, irritando profundamente o Orc, partindo para cima do nosso protagonista com raiva, enquanto nosso herói diz que ele deveria ter abaixado a espada, carregando uma magia na direção do Orc e disparando um último míssil mágico que o derrota. O sistema o informa que ele completou o segundo estágio da missão de destino e desbloqueou o terceiro andar da Torre Mágica de Manuel Lucas, no escritório do Visconde Lawrence à noite. O pai do protagonista parece pensativo olhando pela janela. Uma mulher pergunta o que ele está pensando. Hayford Lawrence, o pai do nosso herói, encara a mulher. Ela se aproxima, se perguntando o motivo de ele estar sozinho à noite, questionando em seguida se ele está pensativo por conta das ações do protagonista. O velho a chama pelo nome de Ana. Ela é a sua primeira esposa. Então mostra a ela uma carta. A esposa lê o papel sobre convocação para uma possível guerra, o que deixa Ana assustada. Ela pergunta se ele planeja enviar Cedric para a guerra, e o homem fica calado. Sorrindo, ela diz para mandar nosso protagonista no lugar. O velho a pergunta se depois de o isolar, a mulher ainda deseja que ele seja útil para ela. A mulher fala que essa foi a escolha do protagonista e que apenas tem se aproveitado dos direitos da nobreza. Hayford diz que ela está enganada sobre ele, e ela pergunta o que ele quer dizer. O homem de cabelos loiros fica calado, e diz que o filho dela irá suceder o território, e ele não irá causar incômodos a ela ou ao seu padrasto. Ela apenas deve seguir as decisões dele. Isso deixa Ana calada, mas com uma cara de raiva e ódio. Ele irá mandar Adrian para a guerra, e quando ele voltar, não será mais um membro da família e espera que ele e sua mãe não entrem em perigo no futuro, dizendo que isso deve ser o suficiente para ela. A dizendo para parar de se preocupar e deixar Adrian ser livre. O cavaleiro elogia que a força física do protagonista melhorou muito nos últimos dias. Nosso protagonista pensa que só ficou forte por causa que chegou no nível 30 no jogo e completou o segundo estágio da missão do destino. Ele ganhou muito dinheiro e um segundo círculo de mana como recompensa, além de ganhar um subespaço, que é como um inventário na vida real. Pensando que com seu esforço, ele pode ser um mago com habilidades físicas de um cavaleiro e pode se tornar alguém ainda mais incrível que o arquimago Lucas. Ele diz que precisa parar para descansar até que alguém o chama, dizendo que ele foi convocado para ir ao castelo. Alguns dias depois, nosso herói chegou no Castelo Lawrence. Nosso protagonista estava se perguntando o porquê de ser chamado, mas seu irmão começa a gritar perguntando por que nosso herói vai representar a família no campo de batalha. O velho explica que Cedric é o herdeiro da família e não pode ir pro campo de batalha. A mãe do nosso protagonista pergunta se o Adrian não é tão importante quanto Cedric. Rei diz que existe uma diferença de valor entre ele e o herdeiro da família. Nosso protagonista começa a ficar irritado com as falas de seu pai, mas pensa não ser tão ruim para ele, pensando que é apenas um substituto do herdeiro e ninguém vai mexer com ele, mas assim que ele voltar, poderá se livrar da vigilância da Ana. Confiante, ele diz que irá participar da guerra representando a família Lawrence. O velho agradece nosso protagonista, o que deixa Cedric irritado. Ele diz que vai aceitar a decisão do pai e o fala para não difamar a família, e o garoto pensa que ele é ingrato e imaturo. Nosso protagonista diz que dará o seu melhor, mas seu pai o chama, perguntando se podem conversar. Ao lado de fora, os dois andam sozinhos enquanto imagina que é algo bem particular. Adrian pergunta ao seu pai o que ele quer falar, e seu pai diz que irá realocar ele e sua mãe para a Terra do Rei. Essa é a recompensa por ir no lugar do Cedric e assim nosso protagonista poderá fazer o que quiser. Adrian pensa que Ana permitiu isso mesmo a odiando tanto e por isso ele não deve confiar totalmente em seu pai. Ele diz que irá pensar sobre isso. O pai diz entender que ele não confia nele e nosso protagonista diz que apenas precisa voltar vivo da batalha para pensar sobre. Hayford suspira lembrando de algo e entrega algo para Adrian, que pergunta o que é isso que lhe foi entregue.
Explica ao pai que esses são artefatos de escudo e que será útil para ele na guerra, fazendo nosso protagonista perceber que são artefatos extremamente valiosos. Adrian agradece e o seu pai diz que ele precisa estar consciente para sobreviver. Ele olha para trás percebendo que sua madrasta e seu irmão os observam, notando uma aura de raiva e ódio vindo dos dois. Nosso protagonista pensa que seria óbvio os dois observarem. Seu pai diz para ele não se preocupar com sua mãe. O garoto pensa que seu pai o decepcionou várias vezes, mas agora que está cercado de inimigos, ele só pode confiar nele. Confiante, ele diz que irá para a guerra, impressionando o patriarca ao dizer que irá confiar nele dessa vez. Mais tarde, seu pai sente algo. Uma dor repentina se intensifica em sua cabeça, então usa um anel com uma habilidade de diminuir a dor. Se levantando com dificuldade, pensando que Adrian realmente estava só fingindo depois do incidente do veneno. Em outro lugar, alguém chora. A mãe do protagonista está chorando enquanto ele tenta a tranquilizar. Ela fica com medo de tentarem o machucar depois da batalha. Adrian diz que isso seria bom para ter mais crimes em seus nomes. A sua mãe fica confusa, dizendo que alguém pode ouvir a conversa, mas nosso protagonista diz que Arcia está de guarda na porta, dizendo que não está mais se machucando como antes. E diz que logo tudo irá acabar, então pede para ela esperar um pouco mais. 2 dias depois, um funcionário fica confuso com o protagonista, perguntando quem é a garota. Nosso protagonista diz que seu nome é Arcia. O funcionário diz que ouviu sobre o relacionamento dos dois, mas acha que não é uma boa ideia trazer uma amante para um campo de batalha. Na sala de conferência, o protagonista diz para pensarem nela como sua secretária. Ele pensa que Arcia é a sua maior defesa e por isso não pode deixar ela para trás, mas ele ainda precisa aprimorar suas táticas de sobrevivência. Gastando 200 milhões no jogo, ele concluiu o 3º nível do Encontro da Sorte e agora ele está para entrar no 4º nível. As recompensas do 3º nível custaram 100 bilhões cada e até conseguiu poções de cura e alguns elixires. Pensando que essas recompensas no seu inventário são perfeitas para a situação presente, o garoto diz que irá descansar e se algo ocorrer, deve mandar uma mensagem, deixando os outros confusos. E nosso protagonista diz que irá jogar um pouco, perguntando se tem algum problema. Um ruivo ao fundo diz que os rumores eram verdadeiros. Nosso protagonista pensa que ele é um vanguarda. Vanguardas são uma força especial equipada com equipamentos especiais e são os soldados mais importantes para avaliar a força militar de uma nação. Dalton diz que ele será visto como um comandante incompetente se ir jogar e diz que ele tem uma má reputação e agora só está piorando com a garota e o jogo. Provocando, ele diz que a garota é bonita, mas de repente é interrompido por alguém. De maneira ameaçadora, diz para ele tomar cuidado com as palavras. Dalton sente medo com as palavras do homem. Billion, o vice-líder dos cavaleiros, pede desculpas por seu subordinado e entende ele querer matar o tempo durante a viagem. Nosso protagonista pensa que a expressão dele não parece de alguém que deseja se desculpar. Billion diz que ele não precisa se preocupar com a opinião de um subordinado e Adrian tem certeza que ele também não gosta dele, mas não se importa com isso. Saindo e deixando o clima pesado, ele diz para mandarem uma mensagem quando chegar. No jogo, uma poção chamada de Lágrimas de Salamandra voa na direção de um lagarto, causando uma explosão no monstro que o derrota. Nosso protagonista pensa que é caro, mas causar 3.000 de dano é muito aceitável. Logo o sistema o informa que ele chegou no nível 80. O deus principal Ariel o leva para uma sala secreta. Adrian pensa que conseguiu enfim chegar à missão do 4º nível. O Demilish os chama de presa. E nosso protagonista pensa que precisa acabar com isso rapidamente. Nosso protagonista pensa sobre seu inimigo. Segundo ele, os Liches são difíceis de matar, mas esse em específico parece lento. O Lich lança uma magia de maldição de pedra em Arcia. Logo após, usa um feitiço de lanças de gelo na direção do protagonista. Adrian fica assustado pelo monstro atacar antes do esperado. Arcia não pode o ajudar, então ele tem a única opção de desviar e acaba tendo seu ombro acertado. Ele grita de dor e o Lich, rindo, diz poder ouvir os ossos e carne do protagonista sendo triturados. No chão, ele treme, não conseguindo pensar bem por conta da dor. Também pensa que a risada dele é irritante. Ele já ouviu essa risada em algum lugar e nosso protagonista vê seu irmão nesse Lich, o que deixa Adrian com muita raiva. Rindo, o Lich levanta sua varinha e o diz para ficar no chão, lançando uma bola de fogo na direção do protagonista que desvia e avança junto de sua suporte, se aproximando e deixando o esqueleto confuso. Adrian então usa uma magia de cura bem na cara do Lich que grita de agonia. Ele diz para Arcia não dar espaço para ele lançar outra magia e ela confirma. Então é explicado que a melhor forma de enfrentar um Lich sem sacerdote é encantando seus equipamentos com atributo sagrado. O Lich grita enquanto os dois o espancam com o elemento sagrado. Chorando, o Lich pergunta como ele consegue causar dano físico com a varinha. Então usa uma magia de parede de fogo e se vangloria por conseguir distância com isso. Como um demônio, nosso protagonista atravessa as chamas na frente do Lich. O Lich o xinga por atravessar a parede de fogo. Mas com ódio, o nosso herói golpeia o crânio e manda esse monstro parecido com o Cedric morrer. Então o sistema informa que ele concluiu o 4º estágio do Encontro da Sorte. Com dor, nosso protagonista põe a mão no peito. Arcia corre na direção do protagonista. Ele pensa que a adrenalina acabou e agora ele sente toda a dor da luta. Ela pega uma poção do inventário do protagonista e o dá com cuidado. Se curando, ele fica impressionado por ela conseguir abrir o seu inventário e pensa que ela é realmente especial. Então agradece, dizendo estar bem melhor. O 5º andar da torre foi desbloqueado e o sistema teleporta os dois para o 5º andar.
O protagonista corre na direção do baú. Animado, ele abre o baú se perguntando sobre a recompensa que foram 500 bilhões de wons. Mas nota algo a mais dentro do baú. Ele recebe óculos redondos e diz que é impossível ser apenas meros óculos normais. Então pede uma descrição detalhada e vê ser um óculos com observação, clarividência e visão noturna, além de várias outras habilidades de visão. Ficando impressionado por alguém desconfiado como ele receber um item tão útil. O sistema então cria seu quarto círculo. Então chegam ao acampamento. As pessoas ficam impressionadas pelo segundo filho da família Lawrence ser escolhido para vir. Os mais velhos conversam que esperavam Cedric enquanto dizem que o protagonista virou um idiota após ingerir veneno. Nosso protagonista diz que ele é o garoto que tomou o veneno e os dois completamente amigáveis dizem que ele não parece alguém idiota. Os dois são condes e são chefe e ajudantes dessa sede e o garoto de cabelos brancos diz ser um prazer os conhecer. O Visconde Evans observa que as tropas do protagonista são compostas por 5 vanguardas e 50 cavaleiros e nosso protagonista confirma. Mas o Visconde ressalta que essa guerra não precisa de cavaleiros, apenas das vanguardas, e nosso herói pensa que eles tratam a elite armada como objetos. Vanguardas só podem ser controladas por magos de 7º círculo e, infelizmente, nosso protagonista concorda com ele. Adrian lembra que a vanguarda foi criada por Lucas e o Visconde diz que o exército do protagonista foi organizado como a 2ª Brigada e o diz para ir receber seu relatório com o Conde Otis. Nosso protagonista concorda, entendendo. Então explica para seu grupo que o exército foi organizado como a 2ª Brigada Independente. O garoto diz para continuarem e mantém em sua mente um pedido de que o Conde Otis seja alguém de boa. Depois de uma semana, nosso herói está no jogo pensando que o comandante Otis é o melhor. O melhor tipo de superior para nosso protagonista é justamente um ausente e o Conde Otis está viajando de um lado para o outro com transportes até começar a guerra. Ele pensa que pode jogar o dia todo com isso, mas de repente Arcia chama o protagonista, dizendo que alguém entrou no quarto, deixando ele com um olhar de ódio e raiva. Fechando o jogo e vendo Arcia segurando alguém. Dalton pergunta como uma mulher tem tanta força. Nosso protagonista pega seu óculos se perguntando por que ele veio ali. Observando os status de Dalton, ele percebe que ele está excitado. O protagonista pede por uma explicação para ele estar ali e Dalton diz estar preocupado com a saúde dele. E quando ia pôr a culpa na garota, o garoto dá um chute na canela dele. Ele se abaixa com dor e nosso protagonista diz que ele deveria ter enviado uma mensagem e Arcia está sempre o protegendo. Adrian diz que ele entrou na sala do comandante da brigada sem permissão e pergunta se ele queria o matar. O homem grita com raiva e receio, dizendo que é uma vanguarda. Então recebe outro chute do garoto que diz precisar ser convencido. Então pergunta para Arcia o que aconteceu e ela responde que ele tentou a separar dele. Dalton fica envergonhado enquanto o protagonista pergunta se ele tentou a levar para outro lugar e ela confirma. Dalton grita com o protagonista por ele tentar o incriminar e diz para ele acreditar em sua vanguarda ao invés de uma biscate como essa garota. Ele percebe que mais 3 soldados o seguiram para ver e Arcia entrega uma faca para Adrian que diz que isso é um motim e por isso ele merece receber uma punição, colocando a faca em seu abdômen. Ele diz para Dalton dar um passo à frente para receber sua punição. Os soldados e Dalton debocham da cara do protagonista, que diz que ele não precisa se acalmar. Agora é o momento para ele mostrar sua verdadeira face e diz para Dalton vir para cima. Em outro lugar alguém grita que o comandante está chamando o vice-líder Billion, o deixando confuso. Ele explica que o comandante da brigada deu a ordem de execução para Dalton e precisam ir lá agora. Billion pensa que isso é inesperado. Chegando ao local, Billion segura uma faca que foi atirada em sua direção, percebendo que ela está com um pouco de sangue nela. O protagonista diz que ele deveria ter vindo mais rápido e ele quase matou Dalton. Billion friamente encara Dalton no chão, agonizando de dor. Então pergunta qual o contexto da situação. Debochadamente, nosso protagonista diz que os cavaleiros não deveriam assediar mulheres, o que deixa o velho extremamente tenso, gritando e perguntando o que eles fizeram. Billion se curva, dizendo que foi sua culpa e pede perdão. Ele suspende Dalton e pede para confiscarem sua armadura e o prender. Os outros 3 também irão passar um tempo na prisão por insubordinação e cumplicidade. Adrian diz que está no comando e não está ali para cuidar de crianças, dando um toque no ombro de Billion e dizendo que ali não é o condado. Saindo, ele diz que vai ficar no quarto ao lado, por esse estar fedendo a sangue. Dalton percebe que ele finalmente mostrou quem realmente é e dá um sorriso leve e satisfeito, pensando que alguém interessante apareceu por ali. De volta ao jogo, Arcia e Adrian estão em uma luta. Ela bloqueia um ataque do adversário enquanto nosso protagonista ataca usando magia. O garoto pensa que o inimigo tenta acertar os seus pontos fracos. Seu inimigo é um cavaleiro caído chamado Zenith e deve matar para cumprir o encontro da sorte nível 5. Zenith carrega uma aura roxa em sua espada. Preparando o ataque, ele manda nosso protagonista morrer. O golpe vai na direção de seu pescoço. Com destreza, Adrian desvia do ataque. Zenith fica espantado e de repente algo voa em sua direção. Arcia acerta uma investida na cara de Zenith. Nosso protagonista prepara uma magia. O homem velho solta uma risada. Ele agora entende que é apenas um degrau para o protagonista. Avisa o sistema que a missão foi concluída e o 6º andar da torre foi desbloqueado. Nosso protagonista recebe 2 trilhões de Loats, o que o deixa feliz, mas fica surpreso ao ver outra notificação e vários equipamentos de Istro, e nosso protagonista pensa que só poderá usar o manto e o cetro. Já o resto vai para Arcia.
Antes de fazer qualquer coisa, ele para quando Arcia o informa de um intruso e o pede perdão por intrometer. Nosso protagonista pergunta o que aconteceu e o mordomo diz ter sentido uma aura poderosa. O garoto explica que estava verificando alguns artefatos e ele não deve se preocupar. Pedindo licença, o mordomo se despede e sai do quarto. Nosso protagonista retira a espada do seu inventário e confirma que essa espada é o tipo de arma que uma vanguarda de elite usaria, além de poder fazer uma pessoa normal se equiparar a uma vanguarda por 15 segundos. Adrian pensa que as armas usadas pelas vanguardas ampliam a aura, já que é difícil armazenar a aura, e se pergunta qual a habilidade do equipamento de mago, ficando surpreso pelos dois também possuírem a habilidade de armazenar aura. Nosso garoto entende o motivo de todo mundo querer o destino de Lucas. Em outro lugar, já fazem 2 semanas que ele foi designado para ser o comandante. Nosso protagonista diz não precisar de escolta e todos ali confirmam. Adrian pensa que todos vão dar suas vidas pelo país, mas ainda assim eles estão apenas sentados esperando. Adrian percebeu que após o incidente de Dalton, todos andam o evitando e respeitando, mas a pessoa mais peculiar é Billion, que o encara de uma maneira muito amigável. O garoto pensa que isso é bom, já que ele pode jogar em paz agora. Mas olhando para Arcia, ele nota algo, ficando confuso ao ver seu status de feliz. Ele pensa que a garota é como um cachorrinho que fica feliz ao sair para passear. Por fora ela é um homúnculo que faz nosso protagonista achar difícil ela ter emoções, mas ele está começando a entendê-la. Com a claridade, ele cobre seus olhos, pensando que esse lugar é legal. Dando outra olhada para ela, ele percebe que ela está muito feliz e isso faz ele rir, deixando Arcia confusa. Depois, ele fala para eles darem voltas mais vezes e Arcia concorda. Um soldado chega na frente do protagonista com vergonha e ele pergunta qual o problema. O loiro pergunta se eles podem sair para tomar alguma coisa a alguma hora. Nosso protagonista percebe seu status de envergonhado e desconfortável, entendendo a situação ao ver os garotos rindo ao fundo. Pergunta então se os garotos de trás mandaram ele fazer isso. O garoto diz que não e o protagonista pensa que ele tem uma razão, mas não tem interesse, então sai andando. Mas ele para no meio do caminho e pergunta por que ele decidiu ser um cavaleiro. O soldado pede desculpas, garantindo que não irá acontecer de novo, e nosso protagonista o observa, pensando que ele é a primeira pessoa depois do homúnculo que tem mais de 2 talentos altos. Ele tem talento para ser mago, então por que está sendo zoado pelos outros cavaleiros? Nosso protagonista pensa não ser seu problema e se desculpa, se virando. Saindo, ele diz que seria melhor se ele fosse um mago ao invés de um soldado, o que deixa o garoto surpreso. Adrian dá uma bronca nos outros soldados enquanto sai. No quarto, ele pensa ser um desperdício. O garoto não quer se envolver para não arrumar encrenca, mas pensa que aquele soldado Lopes é único. Mesmo sem poder de combate físico, ele se daria bem se juntasse magia com os equipamentos da vanguarda. As chances dele são boas, segundo nosso protagonista. Seria uma maravilha se ele o tivesse sob seu comando. O problema é conseguir fazer o Conde Otis entregar Lopes a ele e pensa que suborno seria uma boa opção. Se levantando, ele pensa que precisa construir sua influência, principalmente agora que Adrian está livre, então se decide, dizendo que ambos irão ficar ocupados por um tempo. O garoto de antes marcha pelo corredor do acampamento. Ele lembra do que Adrian lhe disse anteriormente, pensando que ele é diferente dos outros nobres. Chegando à sala do comandante Otis, ele se apresenta para entrar. Em sua mente, ele imagina que Adrian é diferente dos rumores e isso é meio assustador, então ele entra na sala do comandante. O comandante o cumprimenta e dá boas-vindas. Mas Lopes fica confuso ao ver nosso protagonista ali. Ele se pergunta o motivo de ele o chamar e o gordinho apresenta Adrian como representante da família Lawrence. A partir de agora, o Sr. Lawrence será o Lorde de Lopes e isso faz o garoto loiro ficar confuso. Na vida passada do protagonista, a China perdeu para a Coreia na Copa do Mundo. Um cidadão perguntou como não encontraram 11 bons jogadores entre a população de 1 bilhão de pessoas da China. E a resposta é porque o Messi e o CR7 chineses estão em algum lugar cuidando de plantas em uma fazenda. Adrian, tendo isso em mente, sabe que não importa o potencial se ele não for devidamente explorado. Ele fica surpreso que nesse lugar existem tantas pessoas seguindo caminhos errados. Um cavaleiro de terceira categoria, Alan Lopes. Barbara Anderson, um plebeu que é um trabalhador braçal. Eric Jones é um dos únicos soldados capazes de tocar um instrumento. Um garoto que tentou vender hentai para os soldados. Seu nome é Nicholas Brown, e uma criada chamada Linda Noah. Nosso protagonista pensa que cada um deles são incríveis, mas nunca tiveram a chance de brilhar, e a garota chama nosso protagonista. Ela pergunta o motivo de estar ali, já que seu teste de mago deu negativo, e Adrian diz que o teste estava errado. Envergonhada, ela entende e nosso herói pensa que é melhor ter valido cada centavo do meio milhão que ele gastou nela. O garoto sabe que nenhum deles sabe o real motivo de estar ali e o homem alto manda ninguém questionar. E diz para acreditarem no protagonista. Nosso garoto pensa que esse cara tem um grande talento para a aura. Nosso protagonista sabe que ele morreria de fome e desgaste, mas deixando isso de lado, ele tem confiança no protagonista, então o garoto manda eles trocarem de roupas. Mandando eles não se preocuparem porque estão a 100 km do fronte, então eles podem escolher qualquer roupa dessa área nobre. Ele sorri, pensando que todos estão sem jeito por nunca terem pisado em um lugar assim. Um dos homens diz que já escolheu. Nosso protagonista diz que ficou bom nele e ele agradece. O garoto pensa que ele tem um alto talento na política. Ele diz aos outros que o preço não importa, então eles podem escolher o melhor para eles. Talento não importa nada se você não o treina. Eles vão treinar fora da base e ser educados para se encaixar no ambiente.
Todos os garotos ficam impressionados ao ver sua nova moradia. Nosso protagonista confirma que essa é a casa onde eles vão passar a maior parte do tempo. O garoto já preparou os empregados, então eles devem focar nos estudos. Além de fazer o pagamento desse mês para eles de 20 milhões e os manda não esquecer do contrato. Os garotos entram em posição e dizem que darão o seu melhor. Nosso protagonista diz que seu pagamento só vai aumentar se eles provarem seus valores. Mas isso não vai aparecer do dia para a noite. Finalizando, ele olha pro loiro e sorri, pedindo para não o desapontar. Todos afirmam e concordam. Nosso protagonista gosta do espírito deles e seu cronograma é estudar e treinar por 16 horas todos os dias. Ali estão todos os melhores talentos que nosso herói encontrou. Futuramente, eles serão a elite que ele selecionou a dedo. Esse vai ser um grande investimento para um futuro brilhante que nosso protagonista almeja. Andando pelas ruas da cidade, nosso protagonista pensa que precisa se preparar para confrontar seu irmão e talvez até sua madrasta, mas ele deve pensar na segurança de sua mãe também. Antes disso, ele olha para alguém que está o seguindo. Arcia agarra a pessoa pelo pescoço e a joga contra a parede. E nosso herói dá bom dia para o homem. Nos últimos dias, nosso protagonista não tem conseguido relaxar, preocupado com a segurança dos outros, além de já ter visto vários espiões todos os dias. Ele pensa que Cedric só está mandando 2 espiões se revezarem e diz para o homem poupar suas palavras. Com uma faca na mão, nosso garoto diz que só tem uma forma de o tornar útil, o que deixa o homem desesperado. Adrian diz que burrice é um defeito em um espião. Arcia o joga contra o chão e nosso protagonista pergunta o quanto ele valoriza sua vida, dizendo que tudo vai ficar bem se ele fizer o que for pedido e o homem sente uma forte aura. Percebendo que a garota é uma especialista em aura, o homem diz não saber de nada e pensa que não quer morrer ali naquele lugar. Um tempo depois, nosso protagonista adivinha que ele recebeu ajuda do agente que estava dentro do portal e o homem treme de medo se perguntando como ele sabe disso. Ele pensa em contar mentiras, no entanto, nosso protagonista já sabe tudo sobre ele e o outro espião, mas com isso, ele pode receber uma ajuda dele. Adrian sabe que ele só está seguindo as ordens de seu irmão, afinal, ele sentiu que o homem não queria o espionar. Assustado, o homem olha para Arcia e pergunta se ele realmente vai ir contra seu irmão, e nosso protagonista fica feliz ao ver que ele caiu em sua armadilha. Antes de recusar, nosso protagonista coloca a faca bem na frente de seu rosto. Assustando o homem, ele diz saber que ele não tem medo da morte, mas ainda deseja viver. Felizmente, ele pergunta o que o homem acha de trabalhar para ele e o espião fica tremendo de medo. Nosso herói, enquanto enfia a faca na testa dele, diz se orgulhar de ser alguém piedoso e só quer que ele faça alguns relatórios falsos. O garoto pergunta se ele entendeu e o homem concorda. No escritório do irmão do protagonista, ele grita perguntando como seu outro espião foi preso. Ele diz que ele foi pego tentando entrar no quarto do protagonista. Ele fica irritado, pensando que isso aconteceu por ter ignorado seu pai dizendo para não enviar espiões e até mesmo já foi esculachado por não ser escolhido para ir pro exército. Cedric diz não ter outra saída e por isso deve continuar de olho no protagonista e reportar tudo. Concordando, o espião diz que irá o contatar mais tarde. Agora que Adrian resolveu o problema do espião, tudo irá correr bem. Os outros também estão progredindo e até mesmo recrutou outras 20 pessoas com talento. Além de que Eric e Elisia provaram ser capazes de liderar a escola. Todo mundo está dando seu máximo e nosso protagonista não está para trás e já chegou no nível 159. Ele fica feliz que falta um nível para se tornar um mago de sexto círculo. Mas o sistema o notifica de algo que o deixa surpreso. Uma emergência está requisitando a presença do protagonista. Saindo do quarto, ele pede um relatório. O servo diz que detectaram naves de combate do inimigo entrando em seu espaço aéreo. Todos receberam ordens para ficarem alertas. A guerra está prestes a começar. Na sala de reuniões, é informado que o exército do Império Kroizen se moveu. O Conde Otis informa que as tropas subiram no trem Leviatã para que possam entrar em combate a qualquer momento. Também começou uma interferência espacial na fronteira do Império, então usar teleporte significa-se por em perigo de morte. Além de que todas as rotas de comunicação entre as tropas foram cortadas, então devem usar apenas rádio para se comunicarem. E diz que o protagonista não é uma exceção e deve garantir de ter um rádio em seu quarto, mas nosso protagonista pensa que isso não irá fazer ele parar de jogar. O Conde grita para todos estarem preparados, pois isso é uma guerra e todos concordam, entendendo. Nosso protagonista fica sério, pensando que a guerra finalmente começou. Assim, dentro do jogo, ele chega ao nível 160 e se pergunta se chegará no sexto círculo agora. Nosso protagonista ignorou qualquer aviso para não jogar e diz que valeu a pena. Ele então recebe um loot de 10 trilhões como recompensa. Mas um brilho na sala chama sua atenção. Então ele recebe um subsuporte que é uma águia negra supersônica. Ele pensa que subsuportes não deveriam existir e essa águia é comumente um suporte de arqueiro. Mas provavelmente ele conseguirá mais informações na vida real e por isso ele sai do jogo. Levantando, ele pergunta onde ela está e pensa que deve estar do lado de fora. Na aeronave, Andrian pensou que a águia iria aparecer igual a Arcia, mas isso causaria um caos. E de repente a garota nota algo, apontando pro céu e dizendo que lá está ela. Todos os soldados ficam em alerta e pedem para o comandante desviar, mas a enorme ave joga todos para longe com a brisa de suas asas. E encara o protagonista com seriedade, o deixando impressionado. Curvando sua cabeça na frente do protagonista, Adrian faz um sinal para os soldados não interferirem. Ele observa a águia e percebe que ela só tem uma habilidade que é de visão compartilhada.
Fazendo carinho na cabeça da águia, ele pensa se a condição para ela ganhar mais habilidades deve ser a de realizar missões. Pensa então que a habilidade de visão compartilhada será bem útil. E nosso protagonista se assusta quando um dos soldados o chama. Perguntando o que é isso, Adrian focou tanto na águia que nem notou as pessoas se reunindo. Limpando a garganta, ele pensa não ter muito o que fazer. Estendendo a mão, ele pergunta se a águia quer ficar ao lado dele. A águia aprecia o carinho da mão do protagonista em sinal de confirmação. E os dois ficam agarradinhos. Os soldados se perguntam por que a águia não o ataca e acham uma novidade ver os dois se dando carinho. Nosso protagonista fica envergonhado se perguntando do motivo de fazer isso. Em outro lugar, os ataques já começaram. Após o início da guerra, ela se espalhou por toda a fronteira ocidental. Com isso, a brigada do protagonista também entrou em combate e com a internet desligada, o nosso protagonista não consegue entrar no jogo. Alguém informa ao protagonista que o pelotão de vanguarda do Império está se aproximando cada vez mais. O garoto diz calmamente para eles relaxarem e recuar para a formação inicial e dizer para Villiam preparar as vanguardas. Adrian está calmo, pois teve experiências no jogo e por isso acha que não irá morrer tão facilmente. Percebendo que está sendo observado, ele pergunta o que foi e o homem se vira dizendo que não foi nada. Nosso protagonista percebe algo, vendo que as vanguardas inimigas irão atacar agora. Então grita para o 2º batalhão ativar o escudo de energia. Assim, o escudo foi ativado, e um ataque foi lançado na direção da nave, explodindo no escudo da nave, a fazendo tremer. O garoto sorri, pensando que esse ataque foi forte demais para ser um teste. Perguntando sobre a situação, é dito que o escudo do 2º batalhão já era e precisam de 90 segundos para recuperar. Nosso protagonista pensa que uma única vanguarda já foi capaz de destruir o escudo de energia. Arcia pergunta se ele está bem e ele confirma, pensando que ao menos tem um grão-mestre de 8º círculo com ele. Um dos membros da equipe diz que conseguiram sobreviver graças a ele e o protagonista diz ter muita sorte. O velho diz que ele é humilde. Vendo a situação, ele começa a pensar: a força deles não é tão diferente. O problema é a fortaleza que eles têm. Dizendo que o Império tem 2 fortalezas do céu que são um pouco menores que a deles, mas foram produzidas para um ataque em massa. O velho diz que essa é a primeira vez que eles usam essas fortalezas, e nosso protagonista vê que tem vanguardas no solo e nas fortalezas. Na parte de baixo, está ocorrendo um impasse e suas chances estão bem ali. Nosso protagonista percebe que essa batalha está uma bagunça, mas nota que na fortaleza está acontecendo uma separação de arma que o deixa assustado e apreensivo. Então, um dos anéis da fortaleza cai, deixando os soldados confusos. Enquanto atacam, eles pensam que agora é uma contra um, rindo e dizendo que é engraçado enquanto imaginam que algo deles foi quebrado. Mas nosso protagonista percebe que a nave está entrando em estado de sobrecarga de poder mágico, e grita para todos enviarem uma mensagem para a fortaleza. Eles vão sofrer um ataque kamikaze. A nave voa na direção da outra, causando uma enorme explosão. Na Fortaleza do Céu, todos ficam em desespero e solicitam evacuação imediata. Os soldados começam a usar balas antiaéreas e gritam para usar tudo o que tiver. Mas Adrian percebe que não vai dar e vai quebrar. Então ele usa um dos artefatos dado por seu pai e conjura um grande escudo. Sofrendo o ataque kamikaze, o escudo consegue resistir. A nave deles cai no chão. Nosso protagonista fica desnorteado com a onda de choque e pensa que conseguiu usar o artefato a tempo. Ele se pergunta o que aconteceu com a Fortaleza do Céu. Quando vê, fica aliviado por eles terem conseguido recuar rapidamente. Adrian então dá a ordem para todos verificarem a situação das vanguardas e cuidarem dos soldados feridos. Um tempo depois, o Conde Otis dá gargalhadas. Ele elogia o brigadeiro Lawrence dizendo que seu desempenho foi incrível e nosso protagonista fica grato. O gordinho diz que ele foi incrível em notar o ataque kamikaze e de todos, eles foram os únicos que conseguiram se proteger com sucesso. Ele disse ao comandante local que essa vitória foi por conta do protagonista, então ele deve receber uma recompensa e nosso protagonista agradece novamente. O Conde Otis diz que não é nada demais garantir que seus funcionários ganhem um agrado por uma boa contribuição e o protagonista pensa que esse conde é muito de boa. Ele também diz que existem alguns rumores esquisitos sobre o protagonista que o deixa curioso. Sobre ele ter dominado uma águia gigante e disseram que ele se comunica com ela de uma maneira misteriosa e isso faz o protagonista ficar envergonhado. O garoto diz que só está cuidando dela porque a achou fascinante e o gordinho acha admirável, perguntando se ele consegue entender os animais. Um dos homens diz que essa águia deve ser uma raça inteligente de alto nível de mana, e nosso protagonista finge não saber disso. Ele pensa que é um alívio o Duque ter dado um suporte que existe nesse mundo ao invés de um chamativo, e o conde ri imaginando que a águia não é diferente de um cachorrinho. O garoto pergunta se ele pode acessar a internet agora que o inimigo recuou. Como recompensa, o gordinho permite e o protagonista agradece. 2 semanas depois do início da guerra, alguém chama o Sr. Billion. Esse alguém alerta para não se mostrarem, pois pode ser uma armadilha e todos entendem. O líder Billion diz para todos não confiarem totalmente no radar e devem continuar se movendo e mantendo distância. Todos concordam enquanto o líder pensa em como o brigadeiro Lawrence ganhou a confiança de todos em apenas 2 semanas. Um tempo depois, eles acabam caindo em uma armadilha. O líder manda eles recuarem enquanto pensa que se não tivesse ouvido as ordens do protagonista, provavelmente eles teriam sido pegos de surpresa. Entrando em um confronto direto, todos ficam sob pressão. Ele pensa que foi sorte eles não terem sido mortos rapidamente, mas que devem esperar apoio enquanto seguram vários outros soldados.
Ele imagina que irá demorar para o reforço chegar, mas de repente o comandante manda eles avançarem. Algo cai criando uma nuvem de poeira. Todos ficam impressionados e ele pergunta se estão bem. 10 vanguardas sob comando do Conde Otis chegaram como reforço. Billion pensa que eles chegaram muito rápido e se pergunta se o protagonista sabia disso que aconteceria. Debochado, nosso protagonista pergunta por que eles não estão atacando, informando que os inimigos estão de costas para as montanhas, deixando Billion mais calmo. Nosso protagonista diz que é difícil conseguir reforços, então vão derrotar pelo menos 5 unidades. Os líderes reunidos elogiam o comando do protagonista e a maneira de como sua equipe está se saindo melhor que as outras. O Conde havia pensado que o protagonista teve sorte, mas não parece ser mais o caso e pensa sobre o caso de ele ter se tornado um idiota após quase ter morrido para veneno. Ele pensa que o protagonista é realmente interessante e lembra que a idade dele é quase a mesma que a de sua filha Michelle, revelando que se sua família o deixar, ele gostaria de o trazer para seu lado, o que deixa todos assustados. Eles dizem que o protagonista já namora e o Conde diz que não tem problema ter mais uma amante e os outros relembram que ele é um viciado em jogos. O Conde pensa que isso é melhor que ser viciado em drogas e outras coisas. Os outros sugerem para esperar mais um pouco devido à personalidade da sua filha Michelle. E o Conde pensa que ela pode realmente ser um pouco temperamental. Mudando de assunto, o Conde diz para mandarem um relatório para o corpo de comando. Em outro lugar, o Sr. Billion chama pelo protagonista perguntando se ele tem um momento. E nosso protagonista diz que sim. Ele pede para que seja rápido e percebe que agora ele é favorável e ansioso. O velho pergunta por que ele esconde sua força e o protagonista pensa que ele está indo rápido demais, explicando que acredita que ele é um lorde melhor que seu irmão que pode causar uma crise no território com seu comportamento. E diz que dará seu apoio se ele competir com seu irmão. O protagonista percebe que ele está sendo sincero e fica grato por suas palavras, dando esperança ao velho. No entanto, nosso protagonista vai fingir não ter ouvido isso, que deixa Billion surpreso. Adrian dá um toque no seu ombro, pensando que ele é ingênuo e falou sem pensar direito. Ele pensa que Cedric tem muitas informações e por isso deve agir com cuidado. Mas sozinho, ele já é mais que o suficiente. Sozinho, ele vai acabar com seu irmão e madrasta e não vai compartilhar essa alegria com ninguém. Ele sorri, olhando um pouco para trás, pensando que ao menos existem pessoas que estão preocupadas com o bem-estar do território. Agora ele lembrou que vai ser premiado com uma medalha depois de tudo e pensa que não vai ser grande coisa. Em outro lugar, alguém diz que pelos feitos e contribuições, Adrian Lawrence receberá a medalha do Leão de Ouro. A pessoa que o entrega tal honra é o rei do reino de Reinhardt. O protagonista diz que irá honrar essa medalha para o resto de sua vida, pensando que seu irmão vai ficar maluco ao ver isso. No escritório, seu irmão bate na mesa com ódio. Com inveja, diz que teria sido ele que receberia todos esses méritos se tivesse ido para a guerra. Ele pergunta à sua mãe sobre seu pai e ela diz que ele está com a mãe pobre do Adrian. Cedric diz que ele está passando muito tempo com ela e sua mãe precisa fazer algo. No entanto, sua mãe diz que não pode simplesmente envenenar ele. Seu filho grita com ela e ela diz para baixar o tom e diz que a culpa dele passar tanto tempo com aquela mulher é completamente do Adrian. Cedric pergunta se ele irá deixar a família após a guerra e sua mãe confirma, dizendo que ele deve estar pensando em uma maneira de ganhar a vida. A velha começa a tentar acalmar seu filho, dizendo que Adrian não é seu concorrente. Ela diz que vai garantir tudo e Cedric confia em suas palavras. Ele tem o apoio de seu avô materno e a sua mãe controla a maior parte do Viscondado Lawrence. Seu pai é apenas um governador temporário que irá entregar seu poder e território a ele. Mas uma dúvida ainda fica em sua cabeça. Ele sempre olhou com inveja e raiva para seu irmão, vendo receber vários e vários elogios. E acha tudo isso muito irritante por não ser ele, pensando que ele foi reduzido a um imprestável depois que tentaram o envenenar. Então por que ele continua o irritando tanto? A cabeça de Cedric se enche de pensamentos de raiva e angústia sobre Adria. Algumas semanas após a guerra, nosso protagonista oferece uma bebida para as vanguardas. Cada um deles agradece enquanto são servidos. Os soldados conversam que se sentem revigorados e animados agora, mas o protagonista pensa que isso é óbvio. Afinal, eles estão bebendo um elixir com uma gota de uma lendária medicina. Ele pensa ser um desperdício, mas é necessário para a guerra acabar rápido. As vanguardas vão fazer a patrulha e enquanto se despedem, alguém chama o protagonista, dizendo que o comandante da divisão está o requisitando, o que o deixa confuso. Ele estende um pedaço de carne seca e o dá para sua águia gigante que come. Então sai voando enquanto o protagonista observa de seu transporte, dizendo que o conde tem o chamado bastante e o homem ri, dizendo que confia no protagonista. Nosso protagonista pensa que é irritante, mas não pode fazer nada sobre isso. Nosso protagonista fica confuso com uma taça na mão, percebendo que os outros comandantes também estão presentes ali. Ele olha em volta pensando que ele poderia ter mandado uma mensagem se fosse algum assunto de batalha. O protagonista pensa que ele tem algo importante para anunciar e o gordinho aparece na parte de cima com um sorriso radiante, dizendo para eles se alegrarem por não ter que ouvir os tiros, anunciando que o fim da guerra está muito próximo. Ele explica que atualmente os ministros estão tendo uma reunião. O conde explica que essa guerra não tinha intenção de durar muito, mas sim ser apenas um evento anual. Os comandantes pensam que eles são idiotas e nosso protagonista diz que está acontecendo de forma semelhante à sua vida passada. Então pergunta sobre as vanguardas que foram enviadas. O conde explica que eles devem continuar esse jogo de guerra até o fim,
deixando o protagonista desconfortável. Animado, o gordinho diz para ele relaxar, relembrando que por conta de sua honra em batalha ele ganhou várias recompensas e vai ganhar mais ao final da guerra. Nosso protagonista concorda, levantando sua taça. Brindando, ele pensa que precisa evoluir e se preocupar consigo mesmo. Billion acha que é uma coisa boa. O protagonista e Arcia ficam calados, observando. O protagonista pergunta o que aconteceria se o país entrasse em uma guerra total e o velho diz que teriam imensas perdas e aniquilações, pensando que seria uma catástrofe inimaginável. Nosso protagonista diz que ele deveria ter descansado mais e pergunta seu motivo para estar ali. Ele estende a mão para Arcia, que o entrega um doce. Então oferece para Billion, que pergunta o que é. O protagonista diz que foi um presente do Conde Otis, então deve ser precioso. Comendo o doce, ele diz que o jovem mestre é realmente diferente dos outros nobres, dizendo que ele sente empatia e até mesmo vai para a frente da guerra por seus homens. Ele diz entender por já ter sido uma pessoa comum, mas fala que ele também tem a compostura e dignidade de um verdadeiro nobre, deixando o protagonista confuso. Ele diz que o protagonista estava bebendo chá preto enquanto as tropas inimigas se aproximavam, com uma absoluta confiança. E foi por essa compostura que os soldados como ele conseguiram relaxar, afirmando que todos na 232 Brigada confiam nele e o protagonista entendeu que ele está mencionando que irá o apoiar como sucessor. Mas antes de dizer algo, Billion se ajoelha. Impressionando o protagonista, ele diz que tem homens de confiança que ninguém se aproxima e também não precisa se preocupar com dispositivos de vigilância. O protagonista fica sério, pensando que todos eles são do lado de seu pai. Nosso protagonista suspira, dizendo que o entende. Mas esse comportamento pode chamar atenção e o velho diz que foi por isso que vieram enquanto os outros descansam. Dizendo que ele, o servo Gilbert Billion, gostaria de servir o segundo jovem mestre da família Lawrence, como seu senhor a partir daquele dia. O garoto pergunta se os outros do lado de fora pensam da mesma forma e ele confirma. Nosso protagonista fica calado, pensando por um momento. Então diz que vai aceitar isso, deixando o velho feliz. Mas tem uma condição e o velho pergunta qual é. Adrian diz que ele deve agir normalmente, o que deixa o velho preocupado por um momento. O protagonista diz que ele não será insignificante e diz que tem um plano para vencer e por isso ele precisa seguir suas ordens. Ele pergunta quantos cavaleiros irão seguir e o velho diz que 5 vanguardas e cerca de 30 cavaleiros, mas esse número pode dobrar e nosso protagonista pensa que não será ruim. Ele se levanta, dizendo que é bom o bastante. Mas antes de sair, Billion diz ter mais uma coisa para contar, explicando que a madrasta Ana do protagonista deseja designar Pecius para ele e talvez seja uma boa ideia o recrutar assim que possível, deixando o protagonista surpreso ao ouvir esse nome. Ele lembra que ele era o vice-comandante da Ordem dos Cavaleiros e suas habilidades eram impressionantes. Mas o garoto pensou que ele tinha saído da Ordem por estar envolvido na luta política da família de Ana. Billion diz que com seu retorno, muitos cavaleiros podem mudar de ideia. Adrian sabe que esse é o típico cavaleiro popular, ou seja, que pode expandir seu exército apenas com sua inclusão. E talvez seja o bastante para competir com as forças de Ana e Cedric e pensa que essa não é uma má ideia, especialmente pensando que é um poder que ele pode usar fora da família. O garoto diz para o homem providenciar um encontro com ele de modo secreto. Lealmente, o homem diz que irá investigar. Saindo do quarto, os soldados reverenciam. Nosso protagonista pensa que poder é bom, mas ele tem outro objetivo. Pegando seu óculos, ele diz que sua prioridade máxima é concluir a missão de encontro com a sorte e formar seu círculo de 7º grau. No jogo, nosso protagonista morreu, juntamente de Arcia e sua águia. O sistema o informa para ele tentar de novo quando recuperar sua experiência. Nosso herói grita desesperado. Preparando uma magia, ele pede para Arcia o proteger. Em todo esse tempo, nosso protagonista não experienciou a morte, mesmo que seja normal para superar as dificuldades em um jogo. O problema é que ele vai sentir uma dor imensa ao morrer. Até mesmo Arcia está sendo empurrada com os ataques. Ele pensa que sempre manteve a própria segurança em toda a luta, mas dessa vez é diferente. Arcia e sua águia são atacados e acabam sendo derrotados, só sobrando nosso protagonista, que vai ser morto pelo Cavaleiro da Morte Pascal. O garoto percebe que ele não é apenas um mestre em aura, mas também tem um corpo anormal de forte. Sendo morto, o protagonista pensa que ele está em um nível muito acima. O sistema o ressuscita em uma vila próxima. Ele põe a mão no peito, sentindo a dor. Nosso protagonista pensa que não pode reclamar de sua dor com tanta gente em volta. Abrindo o sistema, ele pensa que estava muito fácil até agora. Nosso protagonista usa um pergaminho de ressurreição para ressuscitar seu suporte. Arcia se desculpa com o protagonista. O protagonista pergunta se ela está bem e ela diz conseguir segurar a dor. Aliviado, o garoto suspira. Ele a recrutou sem pensar por conta de seus status como tanque. Quanto mais a relação dos dois se aprofunda, mais ele se sente envergonhado por ficar atrás dela e sente que precisa mudar seu estilo de combate para ela não sofrer. Mas no final, pensa que precisa mudar de toda forma. Na luta, ele notou que existe um limite para seu estilo de combate que é muito simples. Arcia protege, a águia distrai e ataca de surpresa, e nosso protagonista causa todo o dano com sua magia. Eles conseguiram manter isso, mas o tempo de conjuração está atrasando o dano principal. Imaginando que uma das formas de cobrir essa brecha é usando a águia negra. A defesa de Arcia funciona contra ele, mas se ela tivesse um dano frequente, iria ajudar.
Ele só tem 3 opções agora: diminuir seu ataque para atacar mais vezes, ou usar a águia como um guerreiro que ataca e foge, e por fim a opção de Arcia usar sua espada para causar dano. A primeira opção é muito ruim, já as outras duas são melhores e ele diz para Arcia que irão tentar. Então, na segunda batalha, o protagonista novamente morreu e o sistema o manda tentar novamente. Ele fica extremamente com raiva na fonte, gritando se aquilo é ao menos possível. Ressuscitando Arcia, ela pede desculpas, mas nosso protagonista assume a culpa. Ele diz que tentou usar os dois como guerreiros, mas a águia morreu em menos de 1 minuto. Então o protagonista morreu em 3 minutos e Arcia morreu logo em seguida. O maior problema foi que a águia do protagonista morreu rápido. Segundo ele, a águia conseguiu distrair o chefe por um tempo e pensa que seria uma boa ideia equipá-la com um peitoral. Nosso protagonista vai tentar novamente e pensa que uma hora vai funcionar, afinal, esse é um teste para alcançar o 7º círculo. No entanto, nosso protagonista morreu mais uma vez, o que o deixa cheio de raiva. Ele pensa que não foi ruim e deu um pouco certo. Nosso protagonista começou a entender o padrão do Cavaleiro da Morte e eles vão tentar mais uma vez. Na 4ª batalha, o Cavaleiro da Morte pergunta se isso é sério, perguntando se ele está lutando com um bando de acrobatas. O Cavaleiro diz que ele tem talento para o deixar de bom humor e pergunta se ele não quer mudar de classe para palhaço. Nosso protagonista pergunta se ele já ouviu falar de bombardeiro humano. Então começa a lançar vários ataques mágicos na direção do Cavaleiro, gritando para ele morrer enquanto ataca. O Cavaleiro bloqueia com sua espada enquanto Arcia o ataca. Adrian pensa que tudo está indo bem, mas sua águia começa a cansar, começando a cair e o deixando ajoelhado na frente do Cavaleiro, que diz de forma assustadora que é bom o ver no chão. Nosso protagonista fica nervoso e dá olá ao senhor, até receber um ataque que o mata novamente. Na 9ª batalha, nosso protagonista está cansado. Eles tentaram formações diferentes e o Cavaleiro diz que é divertido ver um mago na linha de frente. Dessa vez, ele conseguiu sobreviver desviando e causou muito mais dano que da última vez. Eles vão tentar novamente com itens focados em reflexos e não em conjuração. Agora, ele irá se tornar um mago evasivo que ninguém nunca viu. Ele foge enquanto ataca, conseguindo desviar dos ataques enquanto carrega uma magia, desviando com mais e mais destreza, lançando vários ataques simultâneos enquanto ataca com Arcia. Mas o Cavaleiro evita os ataques, acertando os dois e os derrotando. Nosso protagonista dessa vez dá um sorriso, pensando que enfim conseguiu descobrir uma maneira de vencer. Sendo um mago evasivo, ele conseguiu aguentar 62 minutos e causou 84% de dano no Cavaleiro e se ele continuar tentando, ele com certeza irá conseguir vencer. Ele levanta da cama, tirando seu óculos, pensando que excedeu o seu tempo de conexão. Ele pensou que terminariam o nível 200 naquele dia, mas estão parados em um lugar inesperado. Se alongando, ele sente algo estranho, dizendo que está sentindo seu corpo mais devagar e Arcia explica que é normal após experimentar a morte e ressurreição várias vezes. Então pergunta se ela sente o mesmo. Ela não sabe dizer, mas ela sente que está mais forte de alguma maneira, dizendo que isso é por conta da experiência que obteve e nosso protagonista pensa estar acostumado. Mas Arcia parece estar se tornando mais e mais humana conforme continua experienciando essas coisas. A garota pergunta se ele tem alguma ordem para ele, mas ele diz que não. Ele vai dormir e diz que vão tentar novamente quando acordar e ela concorda. Depois de inúmeras batalhas e tentativas, na 18ª batalha, todos continuam vivos. O Cavaleiro da Morte começa a se desfazer. Antes de morrer, ele elogia o protagonista por ter dado 100% de dano. Levantando os braços, ele comemora, feliz por terem enfim conseguido vencer. O sistema o parabeniza por ter completado o 7º nível da missão do Encontro da Sorte. Fim, esse foi o vídeo. Não esqueça de deixar seu like e comentário. Até a próxima. Um tempo depois, no 8º andar da torre, o protagonista menciona que aquele andar era muito maior comparado ao outro e ali era muito detalhado pois tudo era real, questionando se daquela vez teria 2 inimigos. No entanto, a garota homúnculo pede para se acalmar dando um sorriso. Observando aquela magia, percebem que era um duende com a aparência de um velho. Adrian pergunta se aquele não seria seu novo suporte, mencionando que parecia muito familiar. Em seguida, o duende acorda dizendo que seu nome era Chester, afirmando que cuidava do destino, e também era um fragmento de Manuel Lucas, deixando Adrian surpreso. Continuando a falar, Chester diz que também era um NPC, porém foi criado a partir das memórias de Manuel Lucas. O protagonista, observando a situação, pensa que mesmo que fosse criado com as memórias de Manuel Lucas, nada garante que ele o ajudaria. Supondo que o anão poderia adquirir suas coisas de volta, Chester fala que não precisava se preocupar. Adrian menciona que Chester não parecia um NPC e era bem diferente dos outros, pois parecia estar vivo. Chester fala que não tinha alma, mas não foi criado para agir de uma maneira específica, pois foi criado com as memórias vivas de alguém. Então o protagonista supõe que mesmo que Manuel Lucas não conseguisse vencer a velhice, sempre viveria naquele lugar. Chester diz que poderia ser visto daquela maneira porque era o principal motivo da criação de Hollywood. Mas nada era eterno, pois ele era apenas uma sombra de alguém que já se foi. Seu trabalho não era viver para sempre como NPC, mas viver na vida das próximas gerações. Não importa o quanto tentasse criar um clone, nunca seria Manuel Lucas de fato. Se a ideia fosse realmente criar um clone para viver para sempre, não seria no mundo virtual, seria apenas preciso de um homúnculo como Arcia. Adrian pensa que achava que Manuel Lucas tentaria o possuir para poder viver ou algo assim, mas felizmente aquele não era o caso, questionando-o porque aquele não estava ali. Mencionando que o andar anterior havia sido muito difícil, perguntando se iria parar de lutar e focar em outras áreas além daquela. Em seguida, Chester balança o seu cajado, onde uma janela do sistema aparece.
O sistema informa que Adrian havia ganhado 5 usos da autoridade de administrador do sistema de Hollywood. Chester menciona que o destino de Adrian era conseguir tudo o que Manuel Lucas tinha, e já era esperado que a autoridade dele também lhe fosse dada. Porém, no início teria limitações, mas com o tempo iriam desaparecer. Também poderia usar a autoridade de administrador em qualquer programa baseado no sistema de Hollywood. Adrian fica surpreso, pois apesar de Hollywood ser um mundo virtual, não era diferente da internet na Terra, mas Chester menciona que tinham regras para usar a autoridade. Adrian fala que havia se preocupado, mas fazia sentido as regras, pois não tinha certeza quem ganharia as permissões, perguntando se poderia lavar o dinheiro que havia ganhado. Chester responde que tinha alguns métodos e um deles era criar relatórios falsos de investimentos em ações. O protagonista pergunta se não era arriscado se alguém revisasse os documentos, mas Chester fala que a probabilidade era baixa. Adrian responde que gostaria de usar uma das suas permissões. O fragmento avisa que seu patrimônio era de 12 trilhões de lots, perguntando se o garoto gostaria de organizar os lots que iria ganhar daquele andar. Questionando se queria algo mais, Adrian responde que Arcia precisava ter um registro. Atendendo às exigências do protagonista, Adrian pensa que ele não era diferente de um gênio da lâmpada, perguntando se ele estava ali para o ajudar com as autoridades de administrador. Então Chester responde que sim. Adrian questiona o porquê foi tão longe por pessoas que nunca conhecia. Chester responde que era uma forma de mostrar saudade porque não queria que a vida das outras pessoas fosse tão difícil quanto a dele. Adrian pensa que aquelas não pareciam palavras de alguém que a história chamaria de lendário. E se não fosse por Manuel, que tivesse criado um legado nas próximas gerações, sua vida seria patética, pois não poderia nem mesmo sonhar com o que seria hoje. Agradecendo o fragmento. Mas ele diz que não era Manuel Lucas. Olhando para o fragmento, Adrian pensa que ele havia acabado de sorrir ou era sua imaginação. Então o sistema informa que havia ganhado 50 trilhões de lots e também havia adquirido a fortaleza no céu de Icarus. Enquanto isso, na cidade de Nishen, o ex-vice-capitão da Ordem dos Cavaleiros ouve falar sobre o nome de Adrian. Então outro cara falando do protagonista menciona que se ele assumisse o controle do território, tudo se desenvolveria ainda mais do que é agora, perguntando se daria suporte ao protagonista. No entanto, o capitão furioso pensa que ele havia o chamado por outro motivo, mas o homem fala que o jovem era um prodígio. O homem menciona que tinha ouvido falar que Adrian havia se destacado na guerra, mas pergunta se o homem não achava que o objeto de confiança era muito pequeno para agir somente naquilo. Billion pede desculpas, dizendo que não estava rindo dele, mas apenas acabou de lembrar que ele estava em uma posição semelhante há pouco tempo, porque achava que o jovem mestre Adrian teve sorte e ainda era o mesmo. Perguntando se Adrian ainda era o mesmo, o homem fala que não, e aquilo era apenas a ponta do iceberg que estava à mostra do mundo, mencionando que testemunhou suas capacidades, pois ele estava na linha de frente às ordens do garoto, e ousava dizer que Adrian era o maior gênio daquela era, dizendo que o capitão não seria capaz de entender até ver por conta própria, porque até mesmo os aliados de Cedric decidiram apoiar Adrian. Então o homem pensa que a história de que o incrível prodígio que havia tomado veneno e se tornou alguém medíocre era mentira. Considerando a inteligência de Adrian e as palavras de Billion, tinha certeza que ele merecia sua atenção, perguntando a Billion o que tinha que fazer. Então o cara pede para ele usar seus contatos para convencer os vassalos que estão neutros para apoiar Adrian. O capitão, por sua vez, pensa que aquela era uma tarefa muito complicada, e aquilo era muito interessante. Billion fala que teve uma ótima decisão, mas o capitão diz que ainda não havia dito que iria apoiar Adrian, porque antes de tomar uma decisão deveria pelo menos conhecê-lo. O cara fala que o jovem mestre adoraria fazer uma visita para ele, e que iria ligar para Adrian contando sobre sua vontade. Enquanto Billion conversava com o protagonista, o capitão pensa que iria ver se as palavras dele eram verdadeiras e se Adrian realmente o merecia de fato. No entanto, quando Billion termina a ligação, acaba ficando nervoso, dizendo que Adrian deveria estar muito ocupado para desligar a chamada. No mesmo instante, os dois percebem algo. Sentindo uma mana extremamente suave, supõe que era uma magia de controle espacial de pelo menos 7º círculo. Em seguida, Adrian aparece no local, dizendo que pelas suas expressões não sabiam que estavam cercados e que não os surpreendia porque eles vieram com diversos artefatos, dando uma ordem para Arcia acabar com todos eles, derrotando os 5 assassinos. O protagonista fala que talvez tinha criado muitas expectativas porque tinha ouvido que eles eram os mais poderosos do continente, mas mesmo assim foram cercados por assassinos. Billion questionando o que acabou de acontecer, e Adrian menciona que passou 13 anos se preparando para aquele momento e se ele achava que estava despreparado, porque era o esperado que ele tivesse um mestre de aura ao seu lado. O capitão, observando a situação, questiona o que estava pensando porque deveria se preocupar em ser útil para ele, e aquele era o tipo de pessoa que estava em sua frente. Adrian, vendo as habilidades do ex-capitão, pensa que ele não era nada mal. O homem pergunta se foi Adrian que havia mandado eles, e o garoto afirma, dizendo que eles deveriam ter muitas perguntas, usando uma habilidade de reparo, deixando o cara surpreso porque as manchas de sangue e os corpos desapareceram. Adrian, por sua vez, fala que iriam ir para outro lugar, usando uma magia de teletransporte. O Reino de Luas, a nação com maior quantidade de magos atrás dos 4 impérios, e mesmo assim, se perguntasse para qualquer um sobre os mais famosos, todos diriam apenas um único nome: Duke Kine Riverdale, um grande mago e um professor de sucesso que treinou 6 magos do 7º círculo. E eles sempre dizem a mesma coisa: o maior mago da história é Lucas, mas o maior professor é o Duke Kine Riverdale. Desacreditado com a explicação do protagonista, pergunta se ele havia sido seu professor, lembrando que havia morrido anos atrás. Adrian afirma que ele realmente havia morrido, porém foi quem o ensinou tudo o que sabia e foi capaz de aprender tudo sem problema. O homem, por sua vez, pergunta como ele havia aprendido, pois passava a maior parte do tempo jogando. O garoto responde que aquele era o único lugar onde poderia
poderia treinar sem restrição pois Kine o ensinava nos dois mundos. Entretanto, tudo o que Adrian estava dizendo era mentira. Um arquimago caindo do céu, ninguém nunca acreditaria que teria apenas 20 anos. O melhor jeito de fazer as pessoas acreditarem era usando o título de discípulo de Riverdale. Além do mais, havia vindo preparado porque tinha uma placa de platina e um holograma deles juntos. Aquilo não era real, pois basicamente pediu para o ADM Chester fazer eles para poder usar. Assim como o que estava segurando havia vários traços de Riverdale e um registro de ter um discípulo secreto que ninguém sabia quem era. Então até a família de Riverdale ou seus discípulos podem confiar em Adrian se acabasse se encontrando com eles. Até gostaria de falar que era o herdeiro do destino de Lucas, mas se dissesse nunca mais teria paz dizendo que Arcia e ele cuidariam de Anna e Cedric. E não deveriam se preocupar em expandir as influências e convocar as pessoas para isso. O homem pergunta o porquê havia o chamado ali. Adrian por sua vez menciona que aquele era seu plano desde o início, porque tinha algo que ele poderia fazer pelo garoto pedindo para estender a mão, colocando seu relógio no pulso do homem. Em seguida, uma janela do sistema com um ponto de exclamação aparece, informando que havia 20 bilhões de loot na conta, perguntando se gostaria de compartilhar as informações, falando que queria que o homem criasse um grupo sob seu comando para juntar informações, pensando que os trabalhos que iriam fazer seriam sujos e algo necessário para atingir seus planos, mencionando que era cruel pedir esse tipo de trabalho para um cavaleiro. O cara fala que provavelmente enfrentariam Raven, porém seria necessário, questionando se Adrian tinha certeza, pois deve ter sido quase impossível juntar riquezas. Adrian por sua vez pede para não se preocupar com aquilo porque conseguia aquela quantia muito fácil e tinha talento para investir, pensando que o cara iria desmaiar se dissesse que tinha 3.000 vezes a mais, falando que iria tirar Cedric de seu lugar e herdar a família, e teria um poder que ninguém naquela nação poderá o desrespeitar, questionando se o homem estaria ao seu lado. Se curvando ao protagonista, o cara diz que ele tinha sua lealdade. Enquanto isso, na casa da família, Lawrence, a madame pergunta se 5 assassinos expert haviam desaparecido sem nenhum rastro, questionando se o cara não havia falado que eles conseguiriam matar qualquer um desde que não fosse um mestre de aura ou um grande mago. Quando o homem ia falar, a mulher pergunta o porquê eles não conseguiram e onde estava Perseus e Billion. Respondendo, o homem avisa que Billion retornou à sua unidade, mas a localização de Perseus permanece desconhecida. A madame por sua vez diz que ele estava vivo porque Billion reportaria ao seu marido se Perseus tivesse morrido, pensando que se aqueles dois estão juntos, com certeza deviam estar tramando contra ela, afirmando que não deveria ter negligenciado a situação. Lembrando das palavras de seu marido, supõe que não teve escolha a não ser obedecer, pois se contrariasse o Visconde naquele momento as coisas iriam piorar. Mas as ações foram além do esperado e todos estavam comentando sobre os feitos dele na guerra, onde ganharia um título quando acabasse e outras pessoas e cavaleiros ajudariam Adrian. Se Billion e Perseus se juntassem, acabariam sendo impagáveis, então não podia deixar que eles fizessem o que bem entenderem. O servo por sua vez pergunta como ela gostaria de lidar com a guilda dos assassinos, pois garantiram que poderiam lidar com o serviço. Então questiona se deveria matar Adrian, deixando o mordomo confuso. Com um olhar ameaçador, a mulher pergunta se estava com medo porque era o caminho mais fácil. Porém, se fizesse aquilo, não teria como voltar atrás com o Visconde Lawrence. Além disso, Adrian estava muito famoso. A madame por sua vez questiona quanto tempo o mordomo trabalhava para ela. Dizendo que já seria seu 30º ano, a mulher pega uma garrafa, afirmando que ele já deveria saber que a mulher odiava ser retrucada, jogando vinho na cabeça do cara, questionando se achava que ela não sabia o que estava fazendo, afirmando que não tinha outra maneira a não ser aquela, perguntando se o cara se achava mais esperto que ela. Desesperado, o homem pede desculpas, falando que aquilo nunca mais aconteceria. A mulher por sua vez diz que iria o incriminar, porque não é mais um plebeu que estava morrendo e sim o filho do Visconde que estava morrendo, ou seja, alguém precisava assumir a responsabilidade por aquilo. E por todo aquele tempo o mordomo havia mostrado sua lealdade, então seria mais fácil dessa vez. O homem por sua vez fala que provaria sua lealdade. A madame diz para garantir dessa vez, pois se falhasse de novo iriam morrer. Surpreso, o mordomo pensa que ela estava o jogando fora depois de 30 anos de lealdade só por causa que havia dito algo errado. E se o jovem mestre conseguisse vencer aquela provação, talvez ele também consiga. Enquanto isso, o protagonista festejava por sua vitória na batalha, ficando feliz pelo fim da guerra ser declarada com segurança. O outro homem fala que nunca achou que ganharia reconhecimento, mas graças ao protagonista, estava ansioso para a cerimônia dos elogios. Então as outras pessoas começam a agradecer ao garoto. Adrian pensa que estavam recebendo créditos por algo que fez, mas aquilo era normal, pensando que se tivesse pegado as recompensas só para ele aquilo não teria acontecido. Adrian por sua vez fala que aquilo tudo apenas tinha acontecido porque o homem havia confiado em sua sabedoria, deixando o homem envergonhado, perguntando se teria sido melhor se a guerra tivesse continuado um pouco mais. Apreensivo, o cara fala que se a guerra continuasse e Adrian tivesse recebido mais reconhecimento, poderia acabar se tornando Lorde, mas com o que tem agora a recompensa seria limitada. O garoto por sua vez lembra que tinha uma grande diferença entre herdar um título e conquistar um por conta própria. Não importava o quanto subisse de posição, não tinha um condado, então não poderia passar seu título adiante. Então Adrian fala que estava tudo bem, pois não lutou esperando alguma coisa em troca. O cara menciona que ele tinha muito potencial, porém não tinha um lugar para se expressar plenamente. Mas o garoto pensa que seria o herdeiro legítimo de sua família assim que afastar Cedric. O conde por sua vez menciona que ele poderia se envolver com sua família, mencionando que tinha uma filha e poderia fazer aquilo se quisesse. Então Adrian diz que pensaria no caso. O conde fala para pensar sobre aquilo, pois o receberia de braços abertos. Mas Adrian pensa que a filha dele
Adri era conhecida por ser uma maníaca. Porém aquilo não era seu problema e de qualquer forma não importava, lembrando que finalmente poderia voltar. E quando retornasse, Ana e Cedric viriam coisas que nunca esperavam que iriam acontecer. No dia seguinte ao fim da guerra, o exército provincial foi imediatamente dissolvido. Os outros capitães cumprimentavam o protagonista dizendo para ele os visitar. Um tempo depois, Adrian já estava dentro do jogo, mencionando que já estava cansado pois evoluía como louco toda vez que tinha um tempo livre, falando que o requisito para encarar a missão de sorte no nível 8 era 250, porém estava no nível 202. E já se passaram 10 dias desde que chegou ao nível 200 e parecia que não avançava em nada, supondo que achou que sua habilidade de combate havia melhorado desde a batalha contra o Cavaleiro da Morte. Conforme ficaram mais fortes, os monstros também ficaram e o limite de experiência havia aumentado. Então era impossível subir de nível uma vez por dia como era antes. Mas aquele não era um problema individual, porque aquele monstro que acabaram de matar precisava de pelo menos um grupo de 5 pessoas, questionando se deveria achar um novo membro para o grupo. No entanto, não podia fazer aquilo e era melhor não chamar atenção porque já tinha o encontro da sorte, pensando que deveria encarar aquilo como uma lição, chamando Arcia. Porém a garota estava imóvel. Em seguida o corvo aparece. Adrian pergunta o que tinha acontecido, questionando se havia algo lá fora. Quando desloga do jogo, percebe que Arcia estava o defendendo, usando sua habilidade Grande Escudo para proteger a garota. Arcia por sua vez fala que eram assassinos parecidos com o que tinham se livrado antes. Adrian pergunta desde quando assassinos usavam espadas de aura, mas ela não tinha certeza, mencionando que estavam armados com armaduras e espadas de aura. O protagonista menciona que estava muito tranquilo considerando que tinha 3 vanguardas querendo matá-lo. E a garota fala que Bilian estava preparado para qualquer ataque pois havia os atrasado e suas tropas estavam lidando com eles agora. Adrian pensa que tinham 5 vanguardas, então não deveria ser difícil. No entanto, para Arcia aquilo não seria nada fácil. Entre os escombros vários olhos aparecem, e aquele era um golem blindado, mencionando que eram 6 no total, e acha que a madame mudou seu alvo para ele em vez do Sr. Bilian e Pecius. Entregando uma espada de aura para Arcia, o garoto questiona se aquilo seria o suficiente. Adrian por sua vez pega um bastão capaz de diminuir a quantidade de poder mágico consumido. Enquanto isso, o golem tentava atacar a barreira, mas aquilo era insuficiente. O protagonista fala que ele tinha escolhido o alvo errado, usando a habilidade Explosão de Chamas, jogando os golems para o ar, onde aquela explosão chegou a sair da aeronave. Se aproveitando do buraco, Adrian sai da aeronave, dando um sinal para Arcia. Enquanto isso, o capitão da vanguarda recebe uma ligação de um dos seus servos dizendo que aquilo não estava certo. Mas para o homem, eles já deveriam ter terminado aquilo. Percebendo a explosão que o protagonista havia causado, o homem fica nervoso, perguntando por que um monstro como aquele estava escondido na família Lawrence, dando a ordem para matarem o garoto pois ele estava interferindo no teletransporte. Porém eles não podiam porque tinham um mestre de aura perto. O cara pensa que estava ficando maluco porque não bastava um arquimago, também tinha um mestre de aura, dizendo que agora estavam por conta própria. O protagonista por sua vez não o deixa fugir usando uma magia para prender o cara da vanguarda. Arcia por sua vez avança para cima do cara, prestes a atacar o homem. Adrian pede para ela parar, afirmando que não adiantava tentar escapar, sugerindo que ele poderia viver se os ajudasse. No mesmo instante, o homem se mata. Checando os batimentos do homem, Arcia menciona que ele estava morto, porque havia mastigado veneno escondido nos dentes amolares. Adrian fala que, como não teve muita experiência, acabou subestimando a determinação deles. Um grupo de vanguardas chega chamando o protagonista. Então o cara responde que Adrian era o discípulo do Duque Riverdale, deixando os homens surpresos, começando a falar várias coisas do protagonista, porque antes todos menosprezavam ele. O vice-comandante por sua vez fala que Adrian havia conseguido se tornar daquela maneira porque era especial e estava fazendo planos por baixo das cortinas. Ouvindo as palavras do homem, Adrian fica surpreso, mencionando que Bilian era muito bom em influenciar as pessoas. Um tempo depois, no condado da família Lawrence, o protagonista encontra sua mãe. Com lágrimas no rosto, a mulher questiona se ele estava machucado em algum lugar. Enquanto abraçava sua mãe, seu pai fala que ele havia trabalhado duro. Adrian pensa que era totalmente normal realizar um desfile de comemoração. No entanto, ali estava muito calmo. Seu pai pede desculpas porque deveria ter dado uma grande recepção, mas para o garoto estava tudo bem porque não gostava de eventos barulhentos, pensando que deveria ser coisa de Ana e Cedric, porque quem se incomodaria em fazer um desfile para alguém que estava prestes a morrer? Seu pai por sua vez diz que em troca prepararam um grande banquete, deixando o garoto apreensivo. Então o sistema avisa que o modo economia de energia foi ativado. Então Adrian dá um sorriso. Já no banquete, todos cumprimentavam o protagonista. Alguns falavam que conseguiram voltar vivos só por causa dele. E seu pai pergunta se ele havia aprendido a conquistar as pessoas dentro do campo de batalha. Em seguida, Ana e Cedric aparecem. Se curvando para a mulher, Adrian menciona que já fazia 3 meses desde que não se encontraram, então ela os dá boas-vindas. Observando a raiva de Ana, Adrian menciona que ela parecia ter visto um fantasma. Observando o outro homem, questiona o que havia acontecido com ele, percebendo na janela do sistema que ele estava com alívio e alegria. Vendo as estatísticas do outro cara, o protagonista pensa que era o esperado do comandante de cavaleiro. Cedric por sua vez fala que, como alguém que carregava o sobrenome de sua família, havia feito um bom trabalho.
afirmando que mesmo que não seja grande coisa deveria elogiá-lo. Adrian pensa que adoraria arrancar a cabeça deles agora mesmo, mas deveria arranjar algumas justificativas primeiro. Cedric pergunta se ele se sentia bem sendo elogiado ou chamando de bastardo. Adrian por sua vez pergunta se ele achava que ficaria feliz ouvindo seus elogios. E era ridículo falar como se fosse capaz de fazer qualquer coisa, pois se tivesse liderado aquelas pessoas no campo de batalha, acabaria sendo completamente aniquilado, deixando o cara furioso com as palavras do protagonista. Continuando, Adrian fala que as pessoas deveriam saber usar a cabeça melhor conforme ficam mais velhas. E era por isso que seus vassalos o chamavam de idiota, deixando o cara completamente furioso. Em seguida, um dos mordomos derruba um de seus pratos. O garoto pergunta se Ana tinha algo a dizer e se tivesse era para falar diretamente. Cedric por sua vez começa a gargalhar, mencionando que ele havia ficado mais mal educado depois de voltar do campo de batalha. Apontando a espada para Adrian, Cedric diz que ele nem sabia mais o que era medo. No entanto, seu pai aparece para intervir na situação, mas o protagonista pede para ele ficar calado e apenas observar. Cedric fala que tinha ele na palma de sua mão e entendia por que agia daquela maneira, porque deveria ser a causa da investigação daquele rebelde, perguntando como se atrevia a tentar derrubar aquela família, apontando sua espada para Bilian, ficando confuso do porquê era ele. Cedric, continuando a falar, menciona que Bilian havia persuadido Adrian para tentar despedaçar aquela família. Começando a discutir, Cedric dá a ordem para os capturarem imediatamente. Entretanto, seus soldados não se mexem. Cedric pergunta o que eles estavam fazendo, dizendo para se apressarem e cumprirem sua ordem, afirmando que se quisesse capturar o vice-comandante Bilian deveria fazer aquilo por conta própria. Cedric por sua vez questiona o que ele estava falando, avançando com sua espada para cima do protagonista. No entanto, Asia intervém na situação, perguntando o que havia com aquela garota e o porquê ela era muito forte. Percebendo a resistência do homem, a garota desfere um ataque nele com um pedaço de frango, deixando todos surpresos com aquilo, pois Cedric havia sido nocauteado. Observando a situação, Adrian pensa que depois de Cedric ter feito tudo aquilo, estava sendo espancado por uma mulher com metade do tamanho dele. O outro homem, por sua vez, interfere na situação, afirmando que ele estava ultrapassando a linha que não deveria passar. Mas Adrian, por sua vez, pergunta se não era ele que estava ultrapassando a linha, pensando que durante todo aquele tempo havia cometido várias coisas que nem sequer conseguia lembrar. Cedric, furioso, fala que eles ousaram machucá-lo e por isso deveriam morrer. O outro cara então fala que eles realmente precisavam morrer. No entanto, como um vassalo não poderia prejudicar o segundo jovem mestre, que era um membro da família do Lorde. Mas era uma história diferente com aquela garota apontando sua espada para Arcia, mencionando que não havia espaço para consideração por uma pessoa que ousou levantar as mãos contra um nobre. Enquanto isso, calmamente a garota observava a situação. O homem, por sua vez, pergunta se ela achava que era uma nobre só porque havia se tornado amante de um. No mesmo instante, vários soldados o cercam. Então Billy, apontando sua espada, pede para o homem se afastar de Arcia. Observando os soldados, o cara pensa que havia também pessoas que eram da facção de Cedric, ficando surpreso porque até mesmo aqueles caras estavam dispostos a seguir o protagonista. Em seguida, vários soldados aparecem. Adrian percebe que os reforços haviam chegado, questionando se tudo aquilo havia sido o plano de Ana. Cedric, por sua vez, avisa que não adiantava se arrepender, mencionando que eles seriam punidos severamente pelos seus crimes. Adrian fala que eles estavam na presença do Lorde, questionando como ousavam ficar do lado oposto de seu rei. Então Cedric dá a ordem para subjugarem eles, avançando para cima do protagonista. Observando a situação, Adrian pensa que em escala numérica eles estavam mais fortes, porém o outro grupo estava devidamente armado, e se uma batalha em grande escala começasse seria um massacre. O outro cara, por sua vez, fala que porque ele estava embriagado com sua vitória, esqueceu sua posição, e o sistema daquela família não poderia ser mudado. Por causa de sua imprudência, as únicas pessoas que acabariam vendo sangue seriam esses caras. Quanto a ele, não seria morto. No entanto, mesmo que sobrevivesse, apenas aguardaria o inferno. Em seguida, seu pai pede para ele usar o artefato. O cara dá a ordem para seus soldados avançarem. Enquanto isso, Bilion protege o protagonista. Adrian, por sua vez, fala que eles estavam se rebelando pois estavam tentando ferir o Lorde. O homem confuso questiona o que eles estavam fazendo. Bilion menciona que qualquer um poderia ver que eles estavam os traindo, removendo a habilidade que envolvia o corpo de Arcia. Adrian pede para ela cuidar do resto, enquanto cuidava dos outros três. Atendendo a ordem do garoto, Arcia no mesmo instante desaparece, decapitando o grupo de soldados. Dando um tapa no homem, o protagonista menciona que um traidor precisava de disciplina. O homem fica surpreso pois o protagonista, que era um viciado em jogos, havia conseguido dar dano, dando uma ordem para seus soldados cercarem Arcia. Adrian fala que ele ainda tinha conseguido dar instruções aos seus subordinados no meio de tudo aquilo, embora isso não iria mudar nada, dizendo que iria ensinar a eles uma lição para a vida aumentando seus atributos. Magos podem usar magia 2 classes abaixo de seu nível sem precisar conjurar, e isso significava que Adrian era um mago de 7º círculo. E uma habilidade que prova sua exigência como um arquimago se chamava memorizar. No momento em que se tornam arquimagos, a chamada fraqueza de um mago, que era a conjuração, quase desaparece. No mesmo instante, o protagonista usa uma magia de chamas no homem. Observando Cedric e Ana, o garoto fala que iria se divertir dali em diante. Em seguida, o cara ainda estava vivo atacando Adrian. Porém, o garoto desvia, questionando-o porque ele havia se levantado, deixando Cedric e sua mãe surpresos pois Adrian havia se tornado um arquimago.
Cortando para o pai de Ana, o homem fica furioso com o protagonista perguntando como ele ousava. Vendo um vídeo de tudo o que tinha acontecido, o pai dela questiona o que era aquilo. Um dos servos menciona que aquele vídeo estava passando em várias plataformas e até amanhã a maioria das pessoas estariam cientes daquilo. Algumas pessoas especularam sobre os atos de traição de Cedric e Ana foram feitos com seu apoio, porém para Raven o que os plebeus falassem não significava nada. No entanto, até mesmo alguns nobres apoiavam aquelas especulações. Raven, por sua vez, diz que o máximo que eles poderiam fazer era apresentar algumas queixas. Não importa o quão valioso um arquimago e um mestre de aura sejam, esse não o tempo em que a guerra pode ser vencido com super-humanos. Além disso, ajudar aqueles dois era como se opor a Raven, que possui um poder militar equivalente a um duque e um marquês combinados. O servo fala que a família real poderia intervir. Raven afirma pois um arquimago e um mestre de aura chamaria a atenção das pessoas. No entanto, apenas se for verdade. Porque podiam simplesmente transformar aqueles dois em impostores e contanto que ninguém acredite que eles são um arquimago e um mestre de aura não teria problema. Começando a discutir sobre a autenticação do vídeo. E através desse vídeo estavam expondo que ele estava por trás de Ana e Cedric, mencionando que os plebeus estavam agindo como eles queriam, pois estão apenas tentando obter uma justificativa, mas o que realmente querem é guerra, deixando os homens surpresos, dizendo que aquilo era impossível e se estavam pensando em provocar o Marquês. Então Raven pergunta quantas de suas forças podiam ser mobilizadas em uma guerra territorial. Respondendo, o homem diz que seriam mais de 3 fortalezas e mais de 200 vanguardas, e no momento estavam disponíveis 200 vanguardas e uma fortaleza voadora. O homem pensa que aquilo era o suficiente, pensando que aquele moleque ainda estava aprendendo as coisas, questionando como ousava o desafiar, afirmando que aquilo era uma guerra e iria fazer ele se arrepender. Voltando para o protagonista, o garoto pensa que naquele momento devem estar conferindo seu vídeo e estavam se preparando para uma guerra. E a relação entre Ana e Raven é inseparável de qualquer maneira, onde sua vingança só estaria completa quando atacar Raven. Enquanto uma garota se aproximava de Adrian, ele pensa que antes disso, para solidificar sua posição, existiam condições a serem cumpridas. A mulher, por sua vez, diz que era filha de Riverdale e seu nome era Olivia. Duquesa Olivia Riverdale, uma arquimaga pertencente ao Reino de Luas. Filha do famoso Riverdale, embora falassem que ela está mais próxima do 8º círculo entre as arquimagas do Reino de Luas, sua existência era igual à do patriarca. Ao contrário de Adrian, que havia ganhado força pelos encontros da sorte, ela era um verdadeiro gênio que alcançou o 7º círculo aos 22 anos. Olivia, observando o garoto, fala para seus servos que aquilo era verdadeiro e o protagonista pergunta se eles reconheceram. No entanto, estava dizendo que parecia real porque é completamente impossível falsificar aquela placa de platina. Com um olhar penetrante, Olivia observava Adrian. O garoto, por sua vez, pressionado, se levanta perguntando qual era o significado daquilo. Com um sorriso, Olivia diz que aquilo era incrível, falando que não era nada demais porque só queria testar suas habilidades, mas para Adrian tinha outras maneiras de verificar sem ser daquela maneira. Olivia menciona que ter 7 círculos não significava que todos fossem iguais e só queria medir seu nível. Adrian questiona se havia conseguido seu reconhecimento e a garota fala que ainda tinha umas perguntas, porém não tinha motivo para recusar. O garoto percebe que ela não estava ligando se era real ou não e parecia que estava apenas dando boas-vindas para um novo arquimago, perguntando o que aconteceria se virasse um vilão. Mas Olivia fala que era impossível alguém ter coragem de enfrentar sua família. Adrian, por sua vez, pensa que agora que recebeu seu reconhecimento não tinha motivos para discutir mais, falando que gostaria de fazer um pedido. No dia seguinte, o outro cavaleiro fala que demoraria por volta de 1 hora para mobilizar as tropas. Raven questiona se não poderia ser um pouco mais rápido. Então um dos servos aparece pedindo para o homem olhar aquele vídeo. Na transmissão aparecia Olivia dizendo que queria fazer um anúncio, afirmando que o jovem mestre Adrian era discípulo verdadeiro de seu pai, além de ter se tornado um arquimago de 7º círculo com apenas 20 anos. Mencionando que ele era um raro gênio da magia e um talento que se esperava alcançar o 8º círculo e sua filial faria o melhor para ajudá-lo em seu crescimento. Vendo o vídeo, Raven fica surpreso, pensando que Adrian já estava um passo à frente dele. Continuando o vídeo, a garota diz que se tentarem prejudicá-lo, sua família consideraria aquilo como um ato de guerra contra eles. Em seguida, o homem joga o aparelho no chão, dando a ordem para seguirem conforme o planejado. Porém, o outro servo fica confuso, pois Raven havia acabado de ouvir o que Olivia tinha dito. Raven, por sua vez, fala para não ligarem para aquilo, questionando se eles souberam de sua expedição. E de qualquer maneira alcançaria seus objetivos. Mesmo assim, o servo diz que Riverdale estava ao lado de Adrian e por isso deveriam interromper a expedição. Dando um grito, o homem fala que não importava porque eram estrangeiros de qualquer forma. Além disso, Adrian ficaria aliviado por não conseguirem atacar e por isso o ataque surpresa seria mais eficaz. Por isso deveriam terminar os preparativos e mobilizar suas tropas o mais rápido possível. Enquanto isso, Adrian se lembrava de sua conversa com Olivia, questionando se o garoto desejava apenas aquilo. E agora tinha entendido sua situação, mencionando que se ele quisesse poderia fornecer apoio como colega, mas para o garoto só precisava revelar que era discípulo de Riverdale. Voltando para o presente, Adrian diz para Arcia que já estava na hora de ir, pensando que quando se tratava de vingança não desejava a ajuda de ninguém porque aquilo era uma coisa que se fazia por satisfação própria. Tudo aquilo deveria ser conforme seu plano.
e sobre sua liderança aquela família seria sua presa, falando para a garota que não queria compartilhar a alegria de caçá-los com outras pessoas. Enquanto isso, em uma prisão, um dos guardas avisa que uns prisioneiros escaparam dizendo que poderiam estar escondidos em algum lugar, dando a ordem para os procurarem. E os fugitivos eram Anna e Cedric. Subindo as escadas, Anna fala que aquilo era a mesma coisa que estar morto, mencionando que seu pai não os deixaria em paz. Cedric questiona se a mãe realmente faria aquilo, mas a mãe diz que não podiam viver daquela maneira. Abrindo a porta com a chave, eles saem da prisão. Olhando para cima, percebem um edifício gigantesco. Em seguida, Anna aponta a chave para o céu, onde uma janela do sistema aparece para a mulher, que acaba teletransportando o grupo. Com um olhar ameaçador, Anna diz que garantiria que Adrian morresse, questionando se ele achava que ficaria parada, pois podia destruir e se esconder com aquela fortaleza voadora. Usando a chave, o sistema começa a verificar. O sistema informa que o administrador estava instável, questionando se tentava ativar a fortaleza sobre ameaças. A mulher responde que não e o sistema começa a verificá-la. Informando que a ativação foi completa, a mulher fala para preparar as armas, dando a ordem para mirarem no Visconde Lawrence. Prestes a atirar, o protagonista aparece dizendo que agiu perfeitamente como havia previsto, agradecendo por desbloquear a segurança da fortaleza voadora. No mesmo instante, o outro cara avança para cima do protagonista. No entanto, Arcia também estava naquele lugar, derrubando o homem. Adrian, por sua vez, menciona que os crimes de Anna só continuavam aumentando e que as tropas de Raven estavam quase ali, afirmando que ela e o irmão teriam que proteger aquela terra com seus próprios corpos. Questionando se achava que criminosos poderiam ser orgulhosos, dizendo que tinham muitas medidas de segurança na fortaleza, mas fez um bom trabalho desbloqueando, porque agora poderia fazer o que quisesse. Mudando o olhar, a mulher tenta conversar com o protagonista e o garoto pensa que não era a pessoa que tentou explodir o Visconde. Enquanto Arcia socava Cedric, o protagonista pede para ela trazer o homem. Cedric questiona por que fazia aquilo, pois eram irmãos. O garoto usa uma habilidade de escudo prendendo os dois. Arcia questiona o que deveriam fazer com aqueles três, que começam a pedir misericórdia. Adrian fala que pareciam ser pessoas do Marquês Raven e por isso iria mandá-los para lá, jogando os três para fora da fortaleza. O protagonista menciona que havia esquecido de fazer o upload do vídeo, pedindo para Arcia editar o vídeo para ele, afirmando que usaria a plataforma de mídia de forma política. Um tempo depois, as notícias sobre aquilo já estavam à tona. Então o pai de Anna questiona se poderia matar todos os plebeus que estavam comentando sobre aquilo. O servo fala que não era impossível, porém não seria fácil, pois aquele site estava sob a jurisdição de Elcia e não revelam informações dos usuários a menos que fosse crime. Mencionando que uma fortaleza voadora e 200 vanguardas já estavam prontos para serem despachados. Raven diz que era melhor não fracassarem e o mordomo fala que iria se lembrar daquilo, dando a ordem para os soldados avançarem, onde os magos começam a preparar uma magia de teletransporte, transportando aquela fortaleza para outro lugar. Raven diz que deveria ter ido lá pessoalmente. Enquanto isso, dentro da outra fortaleza, Anna implorava para as tropas não irem. Contente, o protagonista percebe que haviam chegado, dando a ordem para começarem a onda de mana. Vendo a situação, os dois começam a implorar pelo perdão do protagonista. Porém, o protagonista diz que só estava usando o que havia aprendido na guerra, e aquilo se chamava bomba suicida, mandando os dois para outra fortaleza. Adrian pensa que alguns poderiam falar que a vingança era sem sentido, mas o garoto discordava totalmente, e o álcool nunca teve um gosto tão doce como aquele. A Era da Magia, 15 de agosto de 2019, onde apagou Anna e Cedric, que haviam causado tantos problemas naquele mundo, e agora havia conquistado sua liberdade absoluta. Enquanto isso, Raven se pergunta por que não conseguia falar com os soldados, pois a missão já deveria ter acabado. O grupo de pessoas então começa a discutir sobre aquilo. Raven questiona o que tinha acontecido com os espiões que haviam mandado. No entanto, não conseguem contatar nenhum deles, suspeitando que foram identificados e presos. E se não fosse isso, Raven não conseguia pensar em outra possibilidade. Furioso, ele pensa que toda aquela situação havia sido planejada com antecedência. E se isso fosse verdade, significava que estava na palma da mão de uma pessoa que tinha idade para ser seu neto. O outro servo menciona que estava procurando por artigos relacionados com o território Lawrence, onde encontrou um artigo postado 3 minutos atrás. E de acordo com o artigo com vídeo, um aviso de evacuação foi feito 1 hora atrás e todos os moradores do Viscondado de Lawrence evacuaram. Mencionando que acabaram de confirmar que a comunicação havia sido restaurada, e nela tinha um anúncio feito pelo castelo do Lorde. Em seguida, o homem furioso soca a mesa, deixando os que estavam presentes preocupados. Com uma crise de raiva, ele começa a jogar objetos em seus subordinados, questionando quantas tropas poderiam ser deslocadas naquele momento. Respondendo, o servo fala que tinham 75 vanguardas ou 25 vanguardas e uma fortaleza aérea. Raven pensa que antes as tropas despachadas tinham a força igual a 5 fortalezas aéreas, e agora deveriam ter a força de 1,5. E não importava o quão velha fosse a fortaleza da família Lawrence, não tinha jeito se suas forças não tivessem sofrido nenhum dano naquela explosão. Isso significava que Adrian sabia perfeitamente de seus movimentos. Mas ele não conseguirá fazer isso uma segunda vez, já que ele não possui mais fortalezas aéreas. Em seguida, o servo fala que aquele número não era o suficiente para sobrepor Lawrence. E uma mensagem de emergência havia chegado na família imperial dizendo que o uso da força contra o Visconde Lawrence era proibido. Em seguida, o homem começa a gargalhar, questionando se aquele era o preço que tinha que pagar por ter subestimado Adrian. A recuperação de dano era possível, mas seriam incapazes de fazerem em imediato, e custava 15 trilhões para construir
construir uma nova fortaleza. E pelo menos 50 bilhões de equipamentos da vanguarda, assim como 30 trilhões para a recuperação de danos sozinho. Mencionando que o poder de sua família, que havia se desenvolvido por gerações, havia colapsado por um pequeno erro. Perguntando se o homem tinha dito que a comunicação com os Lawrence havia aumentado. Pedindo para fazer uma ligação para Adrian imediatamente. Enquanto isso, o protagonista fala que a Águia Negra era um suporte como Arcia, mas seu método de uso era completamente diferente. Se Arcia era uma existência versátil como uma ser humana, a Águia Negra era uma auxiliar suporte que era estreitamente focada naquilo. Em seguida, o garoto pensa que Raven ainda tinha coragem o bastante para ligar para ele. Na ligação, o homem diz que era um erro pensar que sua sorte iria continuar. Adrian pede para não se preocupar porque sua vingança estaria completa quando sua família caísse. Mencionando que havia deixado Anna e Cedric na fortaleza aérea e com certeza estavam muito satisfeitos, pois havia preparado uma cerimônia de cremação para eles. Raven, por sua vez, pergunta se havia perdido o conhecimento de como aquele mundo podia ser assustador, mas Adrian fala que não sabia sobre o mundo e não tinha medo dele. O homem diz que nunca esqueceria daquilo e o garoto pagaria por aquilo, então Adrian pensa que Raven não ligava para Anna e Cedric. E depois de tudo o que tinham feito, não eram nada além de ferramentas. Perguntando se o homem estava no 80º andar da torre, pois havia preparado um presente. Em cima da torre, a águia do protagonista estava. Questionando se ele já ouviu falar da magia de memorização, que era uma habilidade única para tirar o tempo de conjuração, onde conseguia armazenar até 10 magias, perguntando o que aconteceria se tivesse uma magia de 7º círculo, e se achava que poderia quebrar o escudo de seu castelo, que era tão orgulhoso. Enquanto isso, em meio ao céu ao lado da águia, vários círculos mágicos aparecem, deixando o homem surpreso com o que estava vendo. Adrian, por sua vez, fala que o presente que havia mandado eram 10 magias de 7º círculo, disparando-as na torre, informando que a barreira do castelo estava prestes a quebrar, pedindo para Raven usar o pergaminho ou teleporte para sair daquele lugar. Gargalhando, menciona que rezaria por sua segurança. Prestes a falar algo para o garoto, ele desliga a chamada. Em seguida, Billion aparece chamando o protagonista, dizendo que havia feito o que ele tinha pedido e reunido os repórteres no salão de conferência. Observando ao redor, Adrian pensa que entre as empregadas e serventes do castelo nenhum havia o menosprezado, pensando que era muito engraçado como eles tremiam só porque estavam o vendo. E era hora de dizer adeus a seu passado, de se fingir de idiota, porque o segundo ato de sua vida incrível acabava de começar. Vendo as notícias daquele ocorrido, as pessoas ficam chocadas, porém ficam aliviados porque um jovem prodígio chamado Adrian derrubou o Marquês. Observando suas redes sociais, percebe que havia ganhado 1 milhão de seguidores em apenas um dia e agora era um influenciador. Billion, por sua vez, fala que estava assustado em ver que as pessoas poderiam o pressionar por derrubar um nobre, mas Adrian pergunta o porquê ligava tanto com o que os outros falavam, afirmando que nunca mais iria se abalar. O homem pensa que ele havia vivido toda sua vida sendo pressionado, e o incidente do Marquês causou controvérsia dentro e fora do país, onde tiveram artigos que a família Raven ainda estava viva. Isso fez com que as pessoas que estavam neutras viessem para seu lado. Era como se toda a nação estivesse junto com ele e a opinião pública estava ao seu favor, afirmando que iria provar que era diferente daqueles nobres e faria um comunicado constantemente com eles. A discriminação contra plebeus era um problema social na sociedade nobre em Rondel e não era porque eles eram piores. Em seguida, seu pai aparece falando que uma ordem de convocação havia chegado para ele. Vendo o papel, o garoto pensa que a mensagem era curta, porém autoritária, e que podia pensar em 3 possibilidades. A primeira era uma jogada de Raven, a segunda era que os nobres estavam tentando os domar e a terceira era que o Conselho Real também estava planejando aquilo. Porque não mandariam uma ordem se quisessem fazer amizade? Então seu pai pergunta se o garoto tinha algum plano. Respondendo que não tinha, questiona ao seu pai o que os nobres mais gostavam, respondendo Lawrence diz que era o dinheiro. Adrian, por sua vez, fala que mudaria as opiniões deles com dinheiro e muitos nobres estariam interessados, ou até mesmo a realeza, falando que havia ganhado dinheiro investindo e se pagasse uns subornos com aquele dinheiro com certeza mudaria suas cabeças. Observando as expressões de seus pais, Adrian pensa que eles pareciam não estar felizes com aquilo, e era melhor mostrar do que falar. Mostrando a quantidade de dinheiro, Billion fica surpreso com aqueles 60 bilhões, mas Adrian pede para olhar de novo porque eram 4, e não 3. O deixando surpreso, pois tinha 60 trilhões. Questionando se o garoto via o futuro ou havia reencarnado. Adrian questiona quanto seu pai achava que seria a taxa e Lawrence diz que pelo menos 1/5 daquele dinheiro. O protagonista menciona que ouviu falar que se um nobre pagasse uma grande quantia como taxa, a realeza garantia a isenção de taxa. Pensando que aquilo era bom porque já planejava gastar um dinheiro, então seu pai questiona se tinha mais algo que queria comprar. Então Adrian avisa que estava pensando em comprar fortalezas e vanguardas. Nas notícias, a repórter diz que Adrian havia terminado de declarar as taxas do dinheiro que ganhou investindo e aquela quantia era de 60 trilhões, chocando a sociedade nobre. Na casa do outro marquês, ele diz que o protagonista era maluco e de fato sabia como surpreender as pessoas, dizendo que queria que Michelle o conhecesse pois havia se tornado muito influente. A madame então pergunta se ele não podia fazer mais nada porque adoraria o ter como genro. Michelle, se levantando, fala que seu rosto era do seu tipo, mas não queria
ser uma pessoa beneficiada por seu dinheiro, e iria ganhar sua autoridade por si mesma, porque seria fácil depois que achasse o legado de Manuel Lucas. Então sua mãe pergunta se ela ainda estava pensando naquilo porque isso era impossível, começando a discutir. Em seguida o Marquês afirma que fazia todo o sentido se Adrian tivesse achado seu legado e explicaria sua coragem. E aquilo era perfeito para ele, já que não tinha uma presença forte onde poderia se esconder na família Riverdale. A Madame menciona que Adrian já havia anunciado que conseguiu todo aquele dinheiro investindo, mas o Marquês diz que talvez houve algum acordo entre os Riverdale e a realeza. Enquanto isso, uma notícia informava que a República Prius tinha acabado de anunciar que encontraram o legado de Manuel Lucas, deixando os dois surpresos com o que estavam ouvindo. Na torre de Manuel Lucas, Adrian estava deitado lendo livros, pensando que aquilo seria mais fácil se pudesse apenas absorver os livros de pesquisa como os de habilidade. Refletindo sobre o que deveria fazer no outro dia, fala que não poderia sair do jogo porque estaria ocupado, então precisaria ficar logado o quanto podia, afirmando que tinha menos de 1% de pesquisa militar naqueles livros e as armas que Lucas inventou haviam mudado o rumo da guerra. E a pesquisa que ele mais se dedicou foi o teletransporte dimensional, mencionando que ele nunca se casou e nem mesmo teve um discípulo, onde passou toda sua vida pesquisando sobre uma maneira de voltar. A razão dele deixar traços sobre ser alguém da Terra foi para que provavelmente pudesse encontrar uma pessoa de sua terra natal. Infelizmente aquilo aconteceu depois de falecer e por isso seu legado será sua esperança. Dizendo que queria voltar para a Terra, entretanto não estava obcecado com aquilo porque seria bom se ficasse indo e voltando entre os mundos, se perguntando se Lucas queria que alguém terminasse sua pesquisa ou queria que ele pudesse voltar, pois se fosse aquilo tentaria dar seu melhor. Em seguida Chester aparece falando que Adrian sabia como ter respeito, mas para Adrian ele era apenas uma pessoa normal, dizendo que queria fazer uma pergunta para ele, questionando se não iriam os pegar lavando dinheiro, porém para Chester havia uma chance, porque se procurassem cada investidor do mundo inteiro e combinasse, todos verão que ele tinha mais dinheiro do que trocas de fato. Adrian pensa que tinha sido uma boa cobrir o incidente do Marquês com dinheiro, mas tinha muita atenção sobre ele. Se alguém descobrisse que era quem havia descoberto o legado de Lucas, tinha uma grande chance de perder tudo que tinha e por isso deveria manter aquilo em segredo, falando para Chester que tinha um plano, questionando como a operação do falso portador sortudo estava indo. Enquanto isso, em uma comemoração, várias pessoas bajulavam um homem o chamando de herói nacional, e seu nome era Louis Fairmont, pensando que eles deviam continuar comemorando porque era seu salvador. Aquele cara era o falso portador do encontro de sorte, um inteligente agente para a República Prius e o filho do presidente Castro, onde era um rico de segunda geração que causava confusão por aí usando o nome de seu pai. A operação do falso portador do encontro da sorte era fazer alguém agir como portador do legado de Lucas, atraindo toda a atenção do mundo. Com aquela operação poderia espantar qualquer dúvida que tivessem sobre ele, ganhando tempo até chegar ao nono círculo. Apesar de não sentir culpa por entregar uma bomba na mão dele, o incomoda deixar o nome de um arquimago com alguém como ele. A República Prius é considerada um dos 4 maiores impérios de Rondel, onde praticamente era o único país que aceitava a democracia elegendo seu presidente. Mas na realidade a corrupção e acordos entre políticos eram sua base, além de que não era diferente de uma ditadura, pois um presidente pode estar no poder por 14 anos. Adrian questiona se aquilo iria crescer a taxa de aprovação do presidente Castro ainda mais. Chester diz que sim, mas a situação do país não mudaria com ou sem as notícias sobre o encontro. E quando a bomba do falso portador do encontro da sorte estourasse, seria difícil Louis e o presidente ficarem intactos em longo prazo. Suas ações iriam trazer grandes mudanças no regime corrupto. O protagonista menciona que tiveram vítimas por causa daquela operação e se poderia identificá-las. No entanto, Chester não aceita, já que a razão de ir tão longe era por sua falta de consideração, deixando o garoto confuso sobre o que ele estava dizendo. Chester, por sua vez, fala que aquilo era inesperado, pois Adrian estava se importando tanto com a vida de outras pessoas, questionando se o jovem não havia matado Anna e Cedric sem nenhuma hesitação, porém para o garoto eles eram inimigos diferentes. Então Chester diz que aquela era uma boa mentalidade de se ter, e tinham que prevenir baixas nos inocentes enquanto não se mostrava piedade aos inimigos. Adrian pensa que naqueles momentos ele parecia mais humano do que uma criatura, se perguntando se quando atingir o nono círculo seria capaz de criar criaturas. Então Chester diz que ele ainda não havia usado o último privilégio do ADM e se queria usar. O garoto, por sua vez, fala que usaria aquilo como emergência, chamando Arcia e Crove para caçar. Entrando em um portal, pensa que iria demorar um tempo até alcançar o nível 250. Na casa da família Lawrence, os rumores começaram a espalhar sobre Adrian querer comprar novas fortalezas aéreas, onde até planejava ter o limite máximo de forças e equipamentos da vanguarda. As empregadas questionam se era tranquilo uma família ter tantos lords, mas aquilo estava tudo bem porque era na base do mérito, afirmando que Adrian não era apenas um grande nobre, mas também será equipado com uma capacidade militar correspondente. Em outras palavras, poderia-se dizer que tinha outro reino em Reinhardt, falando para outra empregada que deveriam conversar depois porque Arcia havia acabado de a chamar. Então as garotas começam a discutir sobre o turno de cada uma. Um tempo depois, a outra empregada pergunta como se atreviam a desafiar sua sênior, por causa que a maioria dos servos que trabalhavam no castelo estavam ao lado de Anna. Agora que ela morreu, eles se sentem perdidos todos os dias. Apesar das pessoas da família Lawrence não queressem encarar Adrian por causa de seus pecados, ainda não queriam sair de um trabalho com um futuro garantido. Entrando no quarto de Arcia, a empregada avisa que havia trazido seu lanche. Continuando a pensar, a empregada afirma que como resultado acabaram discutindo sobre quem serviria Arcia, que era mais tranquila. Ao contrário de seu título de mestre de aura, Arcia tinha uma personalidade gentil, mencionando que ela tinha vindo de um mesmo suporte comum como ela, mas era incrível como tinha erguido seu caminho
caminho para um nível de um conde. Em seguida a empregada questiona se podia perguntar algo para ela, perguntando se o jovem mestre Adrian iria demitir os trabalhadores do castelo. Respondendo, a mulher Arcia diz que o protagonista era uma boa pessoa e odiava quando os outros sofriam por causa dele. No entanto, ele era frio com quem era seu inimigo, questionando se por acaso ela era inimiga do garoto. Desesperada, a mulher diz que não era. Arcia, por sua vez, fala que então estava tudo bem. Prestes a sair do quarto, Adrian aparece. Pedindo desculpas ao garoto, ela sai correndo do quarto. Desde aquele dia, um rumor se espalhou sobre Adrian nunca se esquecer de favores e intrigas, além de que Arcia odeia pessoas que o incomodassem. Um dos servos pergunta se eles realmente poderiam o seguir para o castelo. Adrian, confuso, pergunta do que ele estava falando, mencionando que quando a guerra estava a todo vapor, além de upar seu nível, tinha que descobrir talentos com grande potencial usando seus óculos mágicos. O outro cara diz que Adrian não os convocaria por nenhuma razão porque ele deveria ter um plano. Mas para o protagonista não sabia se podia chamar aquilo daquela maneira porque tinham chamado para ter um pouco mais de experiência, mencionando que eles iriam ver muitos nobres no castelo e se tivessem sorte poderiam ver a família real pedindo para observarem as pessoas liderando aquele país. Percebendo a timidez do outro garoto, Adrian pensa que se ele quisesse crescer no futuro deveria aprender a ser mais confiante. Em seguida, o servo avisa que tinham chegado no portão do teletransporte. Entrando no portal, eles então se teletransportam. Já na outra cidade, o garoto fica surpreso com a vista. O protagonista, por sua vez, pensa que finalmente estavam ali, a capital do reino de Reinarte, chamada Lionel. Uma multidão observava o protagonista, falando que ele era muito mais bonito pessoalmente. Então um nobre aparece dizendo que podia ver que os dois eram muito populares, mencionando que eles não tinham ideia de quão louco ele estava recentemente por causa deles. Adrian pensa que foi como esperava, pois a grande classe não gostou daquilo. Observando as estatísticas do homem, o protagonista fica surpreso, pois ele tinha 4 talentos altos e traço de líder íntegro. Em seguida, o homem pede desculpas para o protagonista, pois tinha dito muito, mas não era sobre aquilo que Adrian estava falando, pedindo para o homem pegar aquilo. Entregando um cartão para ele, Adrian fala que quando tivesse um território estava pensando em contratar um talentoso administrador para tomar conta dele. E se estivesse interessado, deveria entrar em contato com o protagonista porque teria certeza de garantir o melhor tratamento. Chegando no local, o homem fala que apenas o Sr. Lawrence e a Sra. M. Selim poderiam entrar naquela sala, e a inspeção durava em torno de 3 horas. Adrian pede para os dois andarem por aí e avisaria quando terminasse. Em seguida, o homem pede para o garoto ter cuidado, dizendo que não sabia o que poderia acontecer ali dentro, mas o inspetor não parecia estar feliz com ele. Adrian, agradecendo pela informação, fala que sempre há uma opção de deixar o pai se houvesse algo errado. Dentro da sala, um grupo de pessoas observava o protagonista. Adrian pensa que podia ver o nível de preocupação de Walker por causa daquelas 2 pessoas que estavam em sua frente, cumprimentando o homem, dizendo que era uma honra encontrar o comandante da guarda real. Falando que o protagonista poderia levantar a cabeça, o garoto observa suas estatísticas, pensando que seus talentos eram altos como esperado de um mestre de aura, e que provavelmente teve um mestre de aura como professor, tomando todos os elixires e medicinas como doces o tempo todo. O cara fala que investigaria a situação, então Adrian fala que se era aquilo que os nobres decidiram, estava tudo bem, onde aquela investigação seria conduzida pelo príncipe Luke. Vendo as estatísticas do outro homem, percebe que ele estava desconfortável porque perguntou ao inspetor-chefe para ter certeza, pedindo desculpas pela descortesia porque acabou questionando sua decisão. Em seguida, o cara fala para se sentar porque iria começar a investigação. Um tempo depois, não houve nada demais na investigação, e mesmo se tivesse alguma coisa contra Adrian, ele tinha seu álibi. Ainda na discussão, o cara diz que se alguém começa uma guerra, aquela pessoa deveria saber que teria danos esperados. E se estava assumindo que Visconde Lawrence destruiu completamente o Marquês Raven. Adrian pensa que estava preocupado com sua relação ser de hostilidade, mas ele era uma pessoa justa. Continuando a falar, o homem diz que não tinha nenhuma outra razão para continuar aquela investigação. Enquanto isso, Adrian percebe os nobres falando sobre o Marquês Raven, vendo que, incluindo a Minkton, a maior parte dos inspetores dos nobres estão alienados com o príncipe. E também tinha alguns do lado do Marquês Raven, pensando que talvez o príncipe Luke desenvolveu hostilidade com ele por influência das pessoas ao seu redor e não por própria vontade. O príncipe, por sua vez, chama o protagonista, falando que não gostava de enrolação e por isso iria direto ao ponto principal, mencionando que estava competindo com seu irmão pela coroa, e a competição estava até que justa. No entanto, aquilo tinha mudado quando Adrian apareceu, especialmente sobre Raven, que era uma de suas principais influências. O garoto pedindo desculpas para o príncipe, ele fala que não o culpava porque aquele incidente foi por causa dele, mas se tivesse entrado ao lado de seu irmão, isso seria pior para ele, e por isso o perguntou antes do que seu irmão. Adrian pensa que aquele era o real motivo para ele se juntar a esta investigação. O primeiro príncipe já era o príncipe herdeiro, mas há uma oposição a ele porque o segundo príncipe virou um mestre de aura. Eles estavam equilibrados, porém pensar que o segundo príncipe foi tão longe mesmo estando ciente de que o primeiro príncipe tem o direito de herança e status. A força de Raven foi dissolvida, entretanto não foi o suficiente para causar um grande impacto. O problema foi que ele e Arcia caíram do céu, além de que não só tinham habilidades individuais, como também possuíam fundos, onde eram o grande peso que poderiam quebrar o equilíbrio da balança. Falando para o homem que não tinha o suficiente para entrar no campo político, e acima de tudo ainda nem tinha ganhado seu título. O príncipe diz que se eles se juntassem iria dar a ele importância e status de um arquimago, além de seu reconhecimento na guerra. Adrian pergunta se aquilo era realmente possível. O príncipe diz que não, mas poderia fazer aquilo acontecer, mencionando que seu território parecia ser bom. O protagonista fala que afirma que aquela oferta era muito boa, perguntando se ele valia tudo aquilo.
Luke responde que ele valia mais do que pensava e também tinha uma bela mestra de aura ao seu lado. No entanto, o garoto diz que deveria pensar sobre aquilo por um tempo. O príncipe menciona que magos eram conhecidos por serem cuidadosos, mas para Adrian apenas não tinha gostado de seu comportamento. Então o príncipe o dá uma semana para pensar sobre aquilo, questionando se ele não pensava que a coroa deveria pertencer a pessoas com mais habilidades. Adrian diz que iria refletir sobre aquelas palavras. Em seguida, Luke chama Arcia, falando que ela era menos do que o esperado e ficou surpreso por ser uma mestra de aura, sugerindo em algum momento duelarem porque era a primeira mestra de aura mulher que conhecia a garota. Fala que seria um prazer. Luke menciona que ela era bem fria e que se encontrariam da próxima vez. O outro cara ao lado do protagonista sussurra que deveria parar de pensar e aceitar a oferta, pois Luke não estava acostumado a ser rejeitado por alguém. Adrian pensa que ele apenas tinha enrolado e só estava fazendo isso como uma formalidade, perguntando se Arcia estava com fome, e a garota diz que gostaria de comer agora. Lembrando de seu aperto de mão com o príncipe, o garoto fica desconfortável, falando que um lixo havia tocado em sua mão, então deveria lavá-la primeiro antes de irem comer no restaurante. Um homem aparece dizendo que conhecia um monte de restaurantes. Observando o homem, Adrian questiona quem poderia ser aquela pessoa. Olhando suas estatísticas, percebe que era o primeiro príncipe que estava usando um feitiço de alteração facial para se disfarçar. Além de tudo, tinha suas estatísticas extremamente altas. O príncipe então fala que eles eram realmente incríveis porque notaram quem era e aquele feitiço não funcionava em pessoas idiotas igual seu irmão. Adrian pensa que ele não se parecia como um primeiro príncipe pelo jeito que estava agindo. Mas a primeira coisa que veio em sua cabeça era que definitivamente não poderia fazer aquela pessoa ser seu inimigo, perguntando se poderia esperar um jantar de luxo. Respondendo, o homem diz que sim e que iria os guiar para o lugar. O protagonista pensa que o perfil dele era muito bom para um humano e seus talentos eram focados na política. Entretanto, se considerasse todos os talentos, ele era melhor do que Arcia, pois seus talentos não são tão altos porque eram focados na sua habilidade com a espada. Sua mana era baixa, mas ele virou um alto mago com sua inteligência. Percebendo Adrian, observando o príncipe, diz que ele parecia ter muitas perguntas. O garoto fala que ele era uma pessoa mais misteriosa do que seu irmão mais novo. Em seguida, os três chegam no local. Entrando na sala, o protagonista percebe que ali era um quarto de teleporte, mencionando que achou que não poderiam usar um feitiço de teleporte dentro do castelo, mas o príncipe pergunta se ele não sabia, porque tinha uma mina de pedras elétricas debaixo do castelo, onde às vezes conflitua com a mana. Por causa disso, uma interrupção nos feitiços acontece. Pegando um controle, o príncipe desativa o escudo que envolvia aquele castelo, deixando o garoto surpreso com aquilo, afirmando que sabia que o primeiro príncipe não era alguém ordinário desde o começo, questionando quem realmente era aquele homem que estava em sua frente. Entrando dentro do restaurante, o príncipe diz que agora poderia conversar tranquilamente. Em seguida, o príncipe lembra de algo, ativando novamente o escudo do castelo, deixando Adrian surpreso porque ele estava controlando o feitiço, mencionando que o segundo príncipe provavelmente não tinha ideia que o primeiro príncipe estava brincando de segurança no castelo. Apertando a mão do príncipe, o protagonista diz que era uma honra se encontrar com o príncipe herdeiro. O príncipe, por sua vez, dá uma ordem para os servos prepararem a comida, pois teria uma refeição com seus convidados. Enquanto isso, Adrian pensa que pessoas com talentos altos estavam andando por aí como se não fossem nada, questionando se aquele era o palácio do príncipe herdeiro. Afirmando, o príncipe menciona que o chefe daquele palácio foi contratado pessoalmente e podia garantir que era um dos melhores do país, perguntando se o garoto sabia que ele o seguia nas redes sociais, mostrando seu perfil, falando que aquele era ele, mencionando que nobres não ligavam muito para redes sociais, mas o príncipe se divertia bastante. Michael Van Reinhardt era o que tinha o título de príncipe herdeiro, mas o tratava como um melhor amigo, porém não parecia estar fingindo igual ao segundo príncipe, afirmando que os dois príncipes eram completamente opostos. Enquanto isso, os dois começavam a discutir sobre suas redes sociais. Em seguida, Adrian pergunta o porquê ele havia os convidado para aquele lugar. O príncipe questiona se ele não sabia e o garoto responde que seria para os recrutar. Afirmando, Adrian pergunta o que eles podiam os oferecer. No entanto, o príncipe diz que não tinha nada a lhe propor. O protagonista pergunta se ele iria prometer benefícios caso conseguisse o trono, respondendo que sim, e também não iria impedi-lo de ter o título de visconde, mencionando que aquilo não era algo que podia ser dado facilmente e parecia que Luke havia prometido aquilo, mas se as pessoas ao seu lado discordarem, eles poderiam impedir. Adrian pensa que a razão pela qual Van não podia oferecer um título igual Luke é porque ele sabia que era uma promessa vazia. E ele falando que não vai ser contra o título de visconde era basicamente dizer que iria ajudá-lo a pegar enquanto estiver do lado do segundo príncipe. Pensando na proposta, o garoto afirma que aquilo não era ruim, e que era a carta decisiva do jogo, onde qualquer lado que se juntasse teria vantagem. Adrian, por sua vez, diz que tinha mais de uma escolha, porém tinha apenas uma resposta, aceitando a oferta do príncipe, falando que iria fazer como ele quisesse. Van questiona se ele tinha certeza e se não precisava de mais um tempo para pensar, mas o garoto já estava confiante que ele merecia estar no trono. O príncipe menciona que ele não podia dizer tudo isso e depois ir para o lado de Luke, mas para Adrian não podia trair um seguidor seu. Então Van questiona Arcia qual era o seu lado. Adrian, por sua vez, pensa que o interesse dele era diferente do segundo príncipe, o que fazia se sentir melhor. Arcia diz que se o protagonista estivesse tranquilo com aquilo, iria o seguir. O protagonista afirma que já sabia daquilo, porém mesmo assim fica desconfortável quando fala. Em seguida, Adrian diz que tinha uma última pergunta, mencionando que estava de acordo em entrar para o lado de Luke para pegar o título, mas não achava que ele estranharia se não reagisse. Respondendo, Van fala que ficaria contra no início e depois desistiria uma hora. No entanto,
entanto, o protagonista sugere pegar algo dele por deixá-lo ganhar o título. Adrian pensa que não tinha nenhum motivo em só desistir sem ganhar nada em troca, dizendo que Raven sofreu uma grande perda por mexer com ele, onde perdeu 40% de seu poder por usar seus sentimentos enquanto lidava com a defesa de seu território, afirmando que ele não merecia o título de Marquês. Percebendo que o garoto estava tentando dizer, pergunta se era para pegar o título de Marquês e dar o de Visconde, falando que aquilo parecia coisas pessoais, mas o protagonista não nega. Van pergunta o que aconteceria se Luke rejeitasse, e Adrian diz que promover algum dos seus para Marquês seria bom, mencionando que havia pegado seu título de Visconde por mérito, e seria um bom movimento promover um de seus condes que também tenham ajudado na guerra. Observando, o príncipe percebe que ele estava suspeitando daquilo. Então Van pergunta se ele poderia dizer com quem tinha se encontrado ao lado do segundo príncipe. Respondendo, fala que o Walker havia o guiado, e os outros foram o príncipe e Visconde Amington, fora os 6 inspetores de sua interrogação, onde foi um total de 9 pessoas. Questionando se havia feito algo errado. Vendo novamente suas estatísticas, percebe que ele estava confuso e admirado. Adrian, por sua vez, diz que eles estavam pensando o mesmo. Pensando que não podia ler a mente, mas podia adivinhar pelos óculos, pois ele havia ficado confuso porque seu plano foi dito na sua frente sem mencionar. O príncipe diz que também estava considerando aqueles dois como seu plano. Adrian fala que havia sugerido um plano, mas era incrível por ele ter pensado o mesmo. Van afirma que aquilo permitiu ver sua incrível tomada de decisão, e atingir o 7º círculo com apenas 20 anos não era para qualquer um, falando que realmente não queria ser seu inimigo. Em seguida, o príncipe entrega um telefone para os dois para que ninguém pudesse os rastrear e iria ligar se tivesse mais algo a falar, mencionando que a refeição de hoje havia sido divertida. Teletransportando os dois, Van fala que deveriam se encontrar depois. Depois do teletransporte, Arcia diz que estavam em um armazém perto da entrada. Adrian pensa que ele era uma pessoa muito cuidadosa, chamando Arcia para saírem daquele lugar. No mesmo instante, o protagonista encontra Billion e o outro menino, dizendo que eles realmente estavam se divertindo, questionando o que eles estavam escondendo. Percebendo que estavam comprando várias coisas com as fotos dos dois, Adrian se pergunta o porquê estão vendendo aquelas coisas na porta do castelo. Arcia, vendo as sacolas que estavam segurando com seus rostos, pergunta se eles eram otakus, mas na verdade estavam apenas admirando. O império cresceu por 12% dentro de um ano. A severa corrupção fez com que a Ilha Rezes hesitasse em tentar a introdução de uma república. A esperança da República de Freeus estava toda nas mãos do portador do legado que o filho do presidente Louis Fairmont obteve. Várias pessoas questionavam se o legado do arquimago Lucas foi adquirido pelo filho do presidente. No Palácio do Império Bringun, um homem pergunta se aquele legado realmente tinha caído nas mãos daqueles sem noções, pois o legado era para ser deles porque eram o país natal de Manuel Lucas. Aquele homem era um imperador chamado Edward, dizendo para seus servos falarem algo. Pedindo desculpas, o rei diz que aquilo era muito frustrante, perguntando para outra mulher o que ela achava e se acreditava que estavam dizendo a verdade. Mas para ela aquilo estava no meio termo, afirmando que havia olhado o progresso de exploração e estavam utilizando um método antigo comparado ao deles. O mais importante era que eles não tinham a menor ideia sobre o principal legado, que tinha um texto cifrado. No entanto, eles encontraram o legado sem saber daquilo, o que não fazia sentido a menos que as dicas não fossem um truque. O imperador questiona-o porque ele disse que era meio termo mesmo com tantas suspeitas. Respondendo, ele fala que se as dicas do arquimago forem um truque, talvez alguém já tenha encontrado o legado e enganou o Império Freeus para distrair os outros. Mas o imperador questiona-o porque pois essa pessoa poderia apenas se esconder, porém ela já poderia ter se exposto ou outra coisa que não sabiam, afirmando que tinham que olhar através de todas as possibilidades. E tinha 4 possíveis nações que podiam realizar aquilo: o Império Croisen, Elisia, Reino Lúcias e o Reino Reinhardt. O rei menciona que ouviu falar sobre o Reino Reinhardt também estar se movimentando, e a mulher diz que tinha um jovem que alcançou o 7º círculo aos 20 anos. No entanto, ele não tinha poder o suficiente para fazer tudo aquilo. O Reino Lucias o aceitou como um deles. Muitos investigadores testemunharam que não teve nada de errado nos investimentos e não tinha nenhuma evidência que era o dono do legado, deixando o imperador surpreso, pois tudo aquilo foi feito com seu talento. Mas a mulher fala que há muito tempo atrás em seu império teve outra pessoa mais talentosa que ele. O rei diz que era verdade, mencionando que o reino de Reinhardt estava tendo conflito na sucessão. A mulher fala que podiam classificar os suspeitos nos outros impérios. Em seguida, o imperador dá uma ordem para aumentarem a vigilância na realeza e nos nobres. Além disso, deveria mandar um aviso para Freerus porque o legado Lucas era sua propriedade, então iriam considerar seus atos como roubo. Se eles não perceberem a posição que estavam depois disso, o aviso se tornaria um ultimato, e assim mostrariam ao mundo quem eles eram. Com um olhar ameaçador, fala que destruir um país para pegar o legado de Lucas era um preço baixo a se pagar. Então o rei diz que queria mais algo, dando a ordem para tentarem contatar o jovem do reino de Reinhardt, porque era melhor ser um conde de seu império do que o reino que estava. Enquanto isso, um grupo de pessoas falavam que Adrian havia trancado seu irmão e sua madrasta na fortaleza aérea e os matou pois estavam os incomodando. Questionado se os rumores eram verdade, porque havia assistido à morte de seus familiares como fogos de artifício, deixando todos na sala com medo, pensando que nunca deveriam ter mexido com o protagonista. Um dos homens pergunta se aquilo significava que ele reuniu 2 condes e um visconde para seu poder principal, além de aquilo era ter tanto poder como um marquês. A outra mulher menciona que Raven
jovem perdeu porque havia comandado suas tropas como um idiota, questionando se eles achavam que perderia se fosse uma batalha frente a frente. Então todos concordam com a garota. Continuando a falar, ela diz que só porque tinham alguns condes não significava que ele iria se vingar deles, afirmando que os tempos mudaram e não era onde deveria temer por um grão-mago e uma mestra de aura. Mesmo que seja só por agora, sua força não era diferente a de um marquês, perguntando se eles estavam se subestimando e se estavam com medo de Adrian, sabendo que havia tantos nobres de alto escalão. A mulher fala que iria sair da sala e o outro cara pergunta o motivo, porque estavam só começando, dizendo que uma pessoa tinha viajado para Elisia obtendo uma medicina preciosa. Então ela afirma que seu pai havia chamado, então não podia fazer nada sobre aquilo, e o homem pede para voltar o mais rápido possível. Lembrando de seu passado, a garota observava o protagonista com um radiante cabelo prateado e com olhos azuis. Sua aparência era notável mesmo na academia, onde muitos colegas se reuniam. Quando eram adolescentes, Adrian questiona o que ela estava fazendo, dizendo que aquela plebeia tinha o ofendido e não importava o que fizessem, ele nunca havia revidado, perguntando se não estava honrado descobrindo o que acontecia se ofendesse um aristocrata. Adrian, por sua vez, fala para ela esperar por aquilo, pois iria a torturar da pior maneira possível, a fazendo-se arrepender de nascer naquele mundo. Para você não perder a próxima parte, ativa o sininho e até a próxima no canal do Buerinho.